Imagine regredir 6 vezes e se tornar o mais forte, e mesmo assim o mundo ser destruído. E o Jitai experimentou esse destino. Ele é o Sung Jin-woo, que não conseguiu proteger seu mundo da fúria destrutiva dos dragões. Em sua sétima regressão, ele adota uma abordagem diferente, decidindo sequestrar os filhotes de dragão que acabaram causando a destruição do mundo. 4 deles vieram para cá por diversão, mas cada um sofreu um destino cruel, resultando em sua morte pelas mãos da humanidade. Isso enfureceu os dragões adultos, que voaram para a Terra em busca de vingança, incendiando o planeta inteiro. Mesmo com sua força, Jitai não conseguiu salvar o mundo da destruição, então agora ele tem um objetivo diferente em mente. Seu primeiro destino é a Itália. Para encontrar o primeiro filhote, Jitai encontra seu primeiro alvo, e graças à habilidade especial de seu sistema, ele é basicamente o Duolingo em forma humana, capaz de usar todos os idiomas do mundo. A garota baixinha de cabelos verdes questiona a identidade e as intenções dele com ela, ao que ele responde dizendo que tem assuntos a tratar entre eles. Ela percebe que o homem sabe sobre ela, ele confirma, e então pergunta se ela também sabe sobre ele. Sem hesitar, a garota de ar misterioso confirma seu nome, Yuji Tai, demonstrando que sabe de tudo. Ora, nosso rapaz não esperava ser exposto dessa forma, então muda o tom para um sério e pergunta onde ela ouviu falar dele. A garota aponta para o crachá de identificação por causa de sua vestimenta formal de policial. Está escrito à vista de todos. Ela abandona o tom brincalhão, revelando de forma hilária que não tem a menor ideia de quem ele seja ou do que se trata. Seja como for, há uma coisa que ela sabe com absoluta certeza. O homem enorme à sua frente é extremamente poderoso. Considerando a paisagem, um homem com tanto poder não deveria estar ali. Ambos os julgamentos dela estão corretos, então ele simplesmente desvia o olhar. Isso leva a garota a se perguntar sobre sua verdadeira intenção, se ele é algum tipo de assassino enviado para matá-la. Jitai nega qualquer possibilidade disso, então ela presume que deve estar relacionada a algum tipo de missão secreta de sequestro. Nosso garoto basicamente concorda que é isso mesmo. Ela o assusta como o tipo de furry esquisito do Reddit que fica excitado por dragões. Jitai se cansa da personalidade brincalhona dela e garante à filhote que seu propósito é protegê-la desta vez. Isso significa que se ela não seguir seus conselhos, ele terá que usar a força para dobrá-la à sua vontade. Uma revelação interessante sobre o clã do Dragão Verde vem com sua visão especial. Eles conseguem compreender imediatamente a dimensão de uma situação, tornando-os muito mais perspicazes do que outros clãs. Resumindo, ela está basicamente analisando as intenções dele agora mesmo, já que é membro do clã do Dragão Verde. Mas, quando se trata do nosso protagonista alto, taciturno e farto, ele basicamente a ameaça para que ela tome a decisão correta. Cogitando a ideia de seguir com seu plano ridículo, a Dragão Verde espera que ele ao menos a trate com gentileza onde quer que a mantenha. Jitai confirma que se certificará disso, e no fim, até a dragão admite que não tem praticamente nenhuma escolha. Ele vai sequestrá-la de um jeito ou de outro, mas o mínimo que pode fazer é tratá-la como uma convidada. É só com isso que ela se importa. Ela até levanta o dedo mindinho em sinal de promessa, demonstrando sinceridade de ambos os lados. Curiosamente, Jitai percebe a mão trêmula dela e imagina que ele retribua o gesto apenas para fazê-la se sentir segura. Na cena seguinte, a filhote verde acorda com os cabelos despenteados, um pouco confusa, se perguntando se seu príncipe alto está acordado. E, estranhamente, acho que ela se parece muito com Tatsumaki, só que com o cabelo mais comprido. Ela acaba encontrando-o na sala de estar, onde Jitai parece estar se comunicando através de sua habilidade. Ele instrui sua sombra a ir a um determinado lugar para uma missão. Essa é uma de suas habilidades, chamada Sombra do Grão-Duque, que lhe permite invocar um clone idêntico com 50% de seus poderes. O clone se manifesta à sua imagem, agindo subservientemente ao seu mestre para obedecer às suas ordens. Ele segue em frente e cruza com o Dragão Verde, que o cumprimenta educadamente, refletindo sobre como é uma recriação perfeita. O verdadeiro Jitai garante a ela que ela não tem nada a ver com seu outro eu, e descobre que esse cara é quem realmente faz todo o trabalho policial para ele. Basicamente, ele usa o Jutsu Clone das Sombras para trabalhar das 9 horas às 17 horas. Que esperto. De qualquer forma, ela percebe rapidamente que esse homem não trabalha de verdade, mas Jitai argumenta que tecnicamente ele está trabalhando, já que o clone é uma de suas habilidades. O fator mais importante é ele estar ao lado dela, basicamente lhe prestando os serviços de um guarda-costas. Ela aceita a explicação e se senta ao lado dele, sugerindo que tomem café da manhã. Jitai fica surpreso por ela ter mencionado isso, enquanto ela o provoca de brincadeira para que coma alguma coisa, já que ele até pulou o jantar na noite anterior, e mesmo assim, ele recusa a oferta. O cara está seguindo o protocolo de Brian Johnson para manter as calorias baixas, com certeza. A Dragão Verde faz beicinho, dizendo como é estranho que a dona da casa nem coma enquanto ela pode fazer o que quiser. Jitai rebate perguntando por que ela se preocupa em comer 3 vezes ao dia, quando dragões podem facilmente viver sem precisar comer nada. A dragão brincalhona basicamente diz ao seu traseiro deprimido que a vida é mais do que apenas sobreviver e comer a faz feliz. Isso o surpreende um pouco, então ela se levanta imediatamente
e o convida para ir ao supermercado com ela. O cara recusa essa oferta também, mas a Dragão Verde insiste, enfatizando que quer mostrar a ele o poder do café da manhã. Avançando para um supermercado, chegamos a um lugar movimentado de pessoas. A atenção delas não está focada em suas próprias compras, mas em uma deusa atraente que de longe parece uma celebridade. Jitai caminha com o belo dragão, percebendo que os casais estão literalmente brigando só porque estão passando um pelo outro. Com as compras terminadas, Jitai reclama que trouxeram comida demais. O motivo é simples: o homem não tem nada na cozinha. Ele nem sequer tem utensílios de cozinha e ela quer cuidar disso de agora em diante. Por isso, ela está louca para servir um café da manhã de verdade para ele, pelo menos uma vez. Um Jitai mal-humorado exige que ela deixe tudo em casa para que possam comer fora, o que a irrita. Acontece que eles precisam ir a algum lugar imediatamente, um lugar onde ela precisa ir junto. Ele também acha que já passou da hora do café da manhã, e isso a deixa triste, porque fazia tempo que não comprava nada. Ela o segue, perguntando para onde precisam ir, ao que Jitai explica que ela precisa de mais algumas coisas antes de começar a morar com ele de verdade. Ele pede que ela se apresse, pois tem muito o que fazer. Na cena seguinte, um arquivo PDF assustador com cara de nerd está assediando a garota bonita. Jitai lembra o idiota de se concentrar no trabalho, a menos que queira perder também o olho que lhe resta. Em seguida, eles vão até a recepção para pegar seus documentos. Logo depois, pegam vários acessórios e mexem no sistema. O longo dia termina com o processo de registro do RG dela, e o bom agora é cidadã da cidade, embora ache estranho ter um. Jitai percebe e pergunta se ela nunca teve um antes. Ao que Bom explica que nem sequer tinha uma conta bancária em seu nome. Em seus pensamentos, Bro se pergunta como esse dragão sobreviveu todo esse tempo. Aliás, ela está curiosa para saber por que ele escolheu o nome bom para ela. Na verdade, Jitai o copiou de uma das 4 estações, uma para cada dragão diferente. Ela gosta do nome Yubon, que expressa como a primavera é a única estação em que a vida floresce na Terra, então é um nome lindo. Apesar de tudo isso, ela o acha aterrorizante mesmo agora. Graças aos seus olhos, cada fibra do seu ser lhe diz para não se meter com esse homem, porque ela vai descobrir da pior maneira. Ao mesmo tempo, Bom acredita que ele é uma boa pessoa, embora ele ache que a suposição dela está errada depois de apenas um dia de encontro. A Dragão Verde argumenta que sua intuição é muito mais aguçada do que a do resto do mundo. É por isso que, com confiança radiante, ela pergunta docemente se pode observá-lo por mais um tempo. E isso marca um passo enorme na jornada pessoal de Jitai. Após suas regressões sem esperança, ele nunca tinha conseguido fazê-la sorrir antes. Agora, seus olhos estavam pesados enquanto ele olhava para o céu, admitindo com satisfação que as coisas começaram bem. Mas em algum lugar em um deserto perdido no continente africano, há uma dragão de cabelos carmesins atormentando seu oponente. O careca tem um QI negativo porque, mesmo nessa situação, ele tenta provocá-la com raiva, só para levar uma surra enquanto ela se deleita com seu sofrimento. Ela fica até decepcionada por ele ter morrido cedo demais, mas não importa porque de 199 batalhas, esse mosqueteiro venceu todas, o que a faz se perguntar quem será seu próximo oponente. Ficamos sabendo um pouco do que está acontecendo na África. Uma organização terrorista chamada Barkata está sendo usada por humanos demoníacos, aniquilando 1.400 civis no processo. Um relatório sugere as descobertas de uma vigilante africana, uma adolescente que a mídia apelida de Caçadora da Noite. Ela está enfrentando a Barkata sozinha. Jitai lê isso e percebe que precisa intervir e fazer algo. Bom liga da outra cozinha, dizendo que o jantar está pronto. Ele provavelmente esperava uma refeição digna de estrela Michelin, mas o que encontra é uma bagunça fumegante que parece genuinamente intragável. Bro fica tão deprimido só de olhar para aquilo, enquanto a garota pura pergunta curiosamente sobre suas impressões. Ela descobriu um prato com sardinhas durante sua visita ao Reino Unido, por isso decidiu combiná-lo com arroz, sabendo que os coreanos adoram. Bro pega uma colherada e sua alma literalmente observa aquele peixe morto implorando para ser libertado de seu sofrimento. Aquilo nem é comida, é um veneno. Jitai muda de assunto e revela sua intenção de capturar o dragão vermelho. Bom faz beicinho triste, pensando que vai ser uma grande confusão capturá-la. Ela não é do tipo que aceitaria facilmente se ele simplesmente pedisse. É por isso que ele pretende usar Bom para ajudar na persuasão, embora ela não ache que sua participação vá adiantar muito. Os dois dragões são de casas diferentes, então a situação é um pouco constrangedora. Aliás, Bro ainda não provou nada daquele cadáver de refeição. Bom explica que cada casa de dragão tem seus próprios desejos. Embora ela adore construir coisas pessoalmente, os dragões vermelhos têm uma natureza diferente. Eles são mais propensos à guerra e à violência, adoram exibir sua dominância, e é por isso que usar a força não vai ajudar. Para os dragões vermelhos, seu orgulho e honra significam tudo, então a derrota basicamente significa a morte. Embora Jitai entenda isso, ele também acha perigoso não ir resgatá-la logo, porque escondido no mesmo deserto está um poderoso guerreiro vindo atrás dela, e se ele não fizer nada, ela certamente será morta por essa pessoa. É por isso que ele quer que Bom venha, para que não precise
precisem lutar e resolvam as coisas facilmente. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Hein? Ela observa sem expressão, o que realmente o deixa perplexo. A Dragão da Primavera acha estranho que ele esteja pedindo sua ajuda em público, porque inicialmente ele passa a impressão de ser o faz-tudo viciado em trabalho que nunca pede ajuda a ninguém. Ela fica tão surpresa com o pedido dele que concorda imediatamente, enfatizando que também quer que o vermelho sobreviva. No entanto, essa dragão brincalhona tem uma única condição: ela precisa terminar a comida que está na frente dele. Ela o pegou largando a colher durante a conversa. Ok, pessoal, acho que nosso protagonista vai morrer, então talvez essa história tenha acabado. Basicamente, o cara internaliza que está ferrado e dá a mordida que fará seu vaso sanitário chorar. Na cena seguinte, nos encontramos no deserto, onde a dragão vermelha está causando estragos. Ela destruiu quase uma dúzia de soldados, chamando cada um deles de fraco enquanto os derrota com facilidade. Ela realmente queria que sua 200ª batalha fosse algo mais do que apenas entediante, tanto que a dragão vermelha começa a cogitar se mudar para outro continente, porque a África não tem ninguém para lutar contra ela. Ela se lembra que a Dragão Verde está se saindo bem na Europa e se pergunta se deveria alcançá-la. 2 soldados a espionam. Apesar de serem os membros de elite de sua equipe, eles assistem seus camaradas serem obliterados por uma única garota. Nesse ponto, ela é menos uma garota e mais uma máquina de guerra. Sabendo que estão em desvantagem, os homens se agarram desesperadamente à esperança em sua líder. Mas isso não importa, pois Red os ouve cochichando e os ataca. Um deles tenta atirar nela, mas é tarde demais, pois ela está a centímetros de abatê-lo. De repente, flashes de luz amarela brilhante a distraem. Um raio de mana amarelo pulsante a atinge em cheio. Red mal consegue bloqueá-lo com sua espada, questionando por que esse ataque é tão forte. Ela fortalece sua empunhadura e usa toda a sua força para cortar o raio de mana, aterrorizando os soldados que mal sobreviveram. O guerreiro destinado a derrotá-la e matá-la finalmente chegou. Javier está aqui para caçar o caçador noturno, e não vou mentir, o cara está com um visual incrível. Ele é afiliado à União Africana e é classificado como o 8º super-humano mais forte. Red comenta intrigada. Ela está feliz por finalmente conhecer o líder. O guerreiro fica atônito com essa aparência jovem da garota, praticamente uma adolescente. Exatamente por isso que a vermelha usava aquela máscara, porque ninguém se atreveria a enfrentá-la sem ela. Javier fica perplexo com a recusa dela em se render, mesmo depois de perceber a enorme diferença de força entre eles. Mas essa dragão impetuosa não se importa com sua arma. Seu orgulho é tudo. Ela prefere morrer de pé a viver de joelhos. Entendeu a referência? Pulsando com uma mana vermelha avassaladora, ela usa o manto bestial de Naruto para atacá-lo. O primeiro golpe erra, o segundo chute é bloqueado com sua espada pesada e o terceiro soco também é defendido. Durante esses golpes, a vermelha acumula impulso para expor uma abertura e desfere o soco mais poderoso que a humanidade já viu, capaz de destruir testículos e pênis. Mas, para seu espanto, o pênis desse homem é mais poderoso que o de Goku, porque ele nem sequer se abala. A definição de ter bolas de titânio. Agora, Javier percebeu que a garotinha provavelmente nunca teve o azar de lutar contra alguém mais poderoso do que ela. É por isso que ela teve lutas fáceis. E é por isso que ela morrerá tolamente por causa de seu orgulho. Javier brande sua espada para acabar com o talento dela, e com um único golpe, ele quase arranca sua cabeça. Conheça a espada que mais induz aura de todos os tempos, a espada de Ra. Meu Deus, isso sim é metal de verdade. Empunhando sua habilidade especial, ele se prepara para finalizá-la. Até mesmo o dragão vermelho sabe que ela é incapaz de se esquivar desse ataque, e é por isso que ela precisa se defender de frente. O golpe corta o horizonte, desferindo um golpe pesado em sua oponente. Vermelha se choca contra a parede, sobrevivendo milagrosamente ao impacto. Javier observou como ela conseguiu energizar seus braços naquele exato momento para sobreviver ao golpe letal. Isso significa que ele precisa aumentar sua potência para derrotá-la de vez. Quando a poeira acenda, Vermelha desapareceu. Ele pensa que ela fugiu, quando na verdade, Verde veio salvá-la. Mesmo assim, ela não conseguiu se conter e começou a tagarelar em choque, questionando o que estava fazendo ali. Bombi a assegura de que está ali para ajudar a Dragão Vermelha e, usando seus poderes de cura seus ferimentos. A Dragão Vermelha não esperava que ela aparecesse do nada daquela forma, enquanto Bombi explica que alguém lhe contou sobre sua situação. E, irritada após ser curada, ela se enfurece com o Dragão Verde por interferir em suas lutas novamente. Mantendo seu orgulho como a Dragão Vermelha, ela se recusa a desistir até morrer
morrer em combate. No entanto, Bomb chama sua atenção ao afirmar como sua morte poderia mudar tudo. As consequências de sua morte recairão sobre os outros. E no fundo, Bomb sabe que nem mesmo a Dragão Vermelha quer que a diversão acabe. Ela pessoalmente quer ficar na Terra e aproveitar a vida, e espera que a Dragão Vermelha veja essa visão e coopere com ela. Isso realmente surpreende a Dragão Vermelha, mas ela acha inútil fugir contra um oponente monstruoso como Javier. Diante disso, o Dragão Verde garante a ela que seu homem cuidará disso. A forma como ela se expressou é estranha, mas no fim das contas, o próprio ceifador apareceu no campo de batalha. Javier olha ao redor, questionando sua identidade. Jit responde friamente, afirmando que é seu acompanhante até o inferno. A cena corta e nos apresenta o dragão amarelo, que sente a presença persistente do verde sobre ele. Animado, o pequeno raio de sol pergunta quem ele é, reconhecendo imediatamente que ele não é uma pessoa má. De volta à batalha dos dois fazendeiros de Aura, Javier acha estranho esse cara aparecer para ajudar a garotinha a escapar. Em vez de lutar de frente, Jit oferece ao guerreiro a chance de simplesmente parar a luta. Isso é um insulto para ele, que se aproxima do nosso herói, furioso por esse cara ter surgido do nada dando ordens. Ele acha que o vermelho passou dos limites, mas Jit argumenta que ela nunca matou ninguém. O guerreiro se ofende profundamente, mas Jit o assegura pessoalmente de que levará a garota embora, insistindo para que resolvam a questão pacificamente. Recusando a oferta, Javier desembainha sua espada, concentrando o poder de Ra em sua lâmina. Quando está prestes a golpear o homem à sua frente, Javier enfatiza que aquele é o território de sua organização. Como um dos investigadores, ele prenderá ambos. Dito isso, ele desfere um golpe poderoso com a mesma espada que usou contra o de vermelho. O poder destrutivo literalmente aniquila tudo em seu caminho, deixando um rastro de cicatrizes na terra. O interessante é que Javier tem certeza de que seu ataque não teria matado aquele homem, especialmente se ele fosse aliado da garota de vermelho. Aliás, Jit basicamente usa a tática do "ele está bem atrás de mim, não é?", para atrapalhá-lo. Javier sabe que está acabado, enquanto meu amigo lembra ao super-humano que ele está apenas em 8º lugar entre todos eles, basicamente o menosprezando. Javier se apressa em desembainhar sua espada novamente, questionando como esse cara conseguiu atacá-lo com tanta velocidade. Mas de que adianta sua espada dourada se seus membros não estão lá para empunhá-la? Seu braço voa pelos ares com um único corte, enquanto o portador da escuridão se aproxima para lembrá-lo apenas uma vez de que ele está cometendo um grande erro ao aceitar essa luta. Então, ele lhe dá um álibi para que ele vá se reportar à sua organização. Javier relatará que a garota o dominou além de suas capacidades e que por isso não conseguiu reagir aos ataques da criatura, resultando na amputação de ambos os braços, até mesmo seus olhos, o que explica porque ele perdeu o rastro dos alvos em fuga. Aliás, a parte mais assustadora e perturbadora disso tudo é que Jit cortou apenas um braço até agora. Para que sua história se encaixasse, esse homem literalmente coloca sua lâmina de energia ao lado dos olhos de Javier enquanto ele implora por misericórdia. E então, o mundo de Javier escurece e ele nunca mais poderá empunhar sua arma. A única razão pela qual Jit foi tão longe é porque ele sabe que existem super-humanos com habilidades de cura dentro da organização capazes de regenerar membros e até mesmo olhos. Mas a única coisa que eles não podem curar é a quantidade de terror que esse homem infligiu em Javier. Esse trauma o acompanhará para sempre. Jit usou o medo como instrumento para atingir seus objetivos. Em seguida, ele encara a dragão ruiva, que parece ter visto um fantasma diante dos olhos. O mesmo medo agora foi infligido nela, atingindo seu segundo objetivo. A ruiva pensa que esse cara é um monstro disfarçado de humano, mas a verde explica que ele é apenas um cara normal. A ruiva diz que é uma grande mentira, afirmando que não passa de um lagarto estúpido em comparação. Jit diz à pequena dragão que ela viverá sob sua proteção a partir de agora. Ele lhes dará liberdade suficiente para fazerem o que quiserem e está até disposto a apoiar seus sonhos. Mas, no momento em que abandonarem sua proteção, ele não terá piedade em seus métodos. Imediatamente, Bomb vem em seu auxílio, impedindo a outra dragão de dizer alguma besteira naquele momento. Ela até pisca para o nosso garoto, insinuando que o trabalho foi bem feito. A partir desse momento, ele declara Yu Yoran como seu novo nome, com a intenção de explicá-lo mais tarde. Enquanto Yoran desabafa suas frustrações com a amiga, nosso rapaz relata a situação ao corpo principal. Já entendeu? Todo esse tempo, aquele homem era seu clone, nem mesmo o verdadeiro. Nesse exato momento, o verdadeiro Jit está na floresta amazônica, aproveitando o sol. Ele elogia seu clone e reflete sobre como teria sido difícil proteger Yoran sozinho. É por isso que a intervenção do dragão verde foi necessária. A bela garota de cabelos loiros se senta para perguntar com quem ele acabou de falar. Ele não diz nada, mas ela o provoca, lembrando-o de que seu smartwatch está em seu pulso. Esta é a dragão dourada, e como todas as outras dragões douradas, ela adora a atenção. Em 6 de suas vidas, a dragão dourada passou 2 delas se deleitando com a fama. No entanto, a dragão que alcançou maior
maior popularidade foi a que causou mais destruição entre elas. Mesmo desejando o amor de milhares, isso teve um preço. Pense nisso como uma bela rosa que vem com seus espinhos afiados. É também por isso que ela está atualmente isolada no meio do nada, para evitar chamar atenção. Enfim, enquanto ela se vangloria de como o smartwatch é legal, ele pergunta genuinamente o que ela está fazendo ali. A pergunta a deixa atônita, mas Jit explica que o dragão dourado deveria se deleitar entre os humanos. Em vez disso, ela está ali sozinha com monstros. A observação dele a choca, mas aparentemente o dragão verde lhe contou tudo sobre isso. Ao ouvir seu nome, ela dança ao redor, se aglomerando e confirmando sua suposição de que ele conhece o verde. Sem rodeios, Jit pergunta se ela realmente tem medo de humanos agora. Suas palavras a abalam profundamente. A bela anjo admite que não tem medo deles, já que compartilhou o espaço com eles antes. Em vez disso, ela está apavorada. Os monstros entre eles a olhavam com olhos predatórios, chegando a segui-la. No fundo, ela é apenas uma criança com medo dessas coisas, então se isolou. Mudando de assunto, Jit pergunta se ela gosta de pão. Ela o lembra de que é uma dragão, então não precisa comer. Estalando os dedos, ele ativa sua subdimensão com tanto espaço interno que poderia devorar uma cidade inteira. Os vários membros de sua dimensão vêm pessoalmente entregar uma sacola cheia de guloseimas. Me lembra um pouco a expansão do domínio do Mojito. Enfim, os olhos da dragão dourada brilham de alegria ao ver um monte de doces diferentes. Ele entrega tudo a ela de graça, enquanto ela está aqui babando por donuts e tortinhas de mirtilo. Usando isso como desculpa, Jit oferece à dragão dourada uma segunda chance na vida, uma oportunidade de morar com ele, com a promessa de ver seus amigos também. Ela poderá aproveitar toda a diversão com seus aliados sem se preocupar, mas chegando seus doces, ela se lembra tristemente do aviso de sua mãe para não seguir estranhos. Jit dá a resposta definitiva, prometendo macarrões em troca, e aparentemente isso é tudo o que ele precisa para sequestrá-la, porque a garota topa na hora. Na cena seguinte, retornamos ao espaço de Jit, e Yoram contempla a paisagem urbana, parecendo um pouco irritada com as recentes mudanças que presenciou. Ela viu dois monstros poderosos, muito mais fortes que ela, o que feriu seu orgulho. Baum a observa de longe, sabendo que a dragão vermelha está lutando para assimilar a verdade. Quanto a Jit, ele retornou com mais um Labubu para sua coleção. Ela ainda comenta sobre a comida deliciosa enquanto saboreia seus doces. De repente, ela dá uma mordida e sente uma reação elétrica. Este macarrão a deixou sem fôlego, a ponto de ela compará-lo ao sabor do paraíso. Enquanto Green os recebe de volta, e Gold fica extasiada ao ver sua companheira dragão. Ambas se abraçam longamente, expressando a saudade que sentiram uma da outra. A positividade de ambas é contagiante, e Gold pergunta há quanto tempo Green está morando com Jit. Enquanto conversam com Red, Jit recupera seu clone e o agradece pelo excelente serviço. Por enquanto, ele mandou o rapaz de volta ao trabalho. Red retorna da varanda, chamando sua atenção. Imediatamente, ela parece chateada com a presença dele, mas Gold é a mais feliz em vê-la. Agindo como uma carente que busca atenção, ela se cerca de barulho e perguntas. Chega até a provocar Yoram por fazer todas as coisas ruins que ela faz, como o dragão vermelho que ela é. Yoram estala seu biquinho tagarela, chamando-a de Pintinho, e depois ruge com ela por ser irritante. A pobre Pintinho levou uma bronca, mas é hora de uma sessão apropriada. Jit reúne as três garotas e pergunta suas idades. A mais velha das três é Bom, que tem 20 anos, Yoram tem 16 e Gold tem apenas 10. Dragões crescem muito rápido. Essa é a maneira da Pintinho lembrar Jit de não tratá-las como crianças. O que chamou sua atenção foi como todos parecem estar chamando Red de Yoram para preencher as lacunas. Bom explica que é o nome que esse cara atribuiu a todos, sendo ela Bom. Mesmo que os dragões ainda não tenham passado por suas cerimônias ritualísticas, eles já possuem nomes por causa de Jit. Seguindo a tendência das estações, Gold percebe que ela é Gaiu, captando rapidamente as palavras de Jit. Finalmente, o colar em seu pescoço será a Jiu, simbolizando o inverno. Este ovo é de um dragão azul, um polimorfo que deve nascer em breve, e é por isso que eles precisam ter cuidado. Os dragões ficam seriamente impressionados com o conhecimento desse humano sobre sua espécie, mas ele não lhes dá nenhuma pista e não explica sua história. Em vez disso, ele enfatiza a única coisa com que eles precisam se preocupar. Ele lhes dá total liberdade para se divertirem ali, mas eles não podem sair ou tomar decisões precipitadas. Basicamente, ele vai policiá-los enquanto se divertem, então eles estarão sob constante supervisão. Irritada, Yoram diz, em tom de brincadeira, que isso não agrada a nenhum dos seus amigos. Bom, a mais velha concorda com a ideia, contanto que possam se divertir juntos. Ela até oferece aos amigos a chance de saírem, pois precisarão de documentos e suprimentos. A pequena garota está radiante de felicidade, enquanto Yoram a provoca, dizendo que eles nem têm dinheiro. Diante disso, Jit joga sua carteira para Bom, permitindo que ela gaste e se divirta. Sendo responsável, Bom pergunta quanto podem gastar de suas reservas. O cara descolado se vira e oferece a eles o quanto quiserem. Enfim, os três dragões encrenqueiros saem às compras e, vejam só, gastam mais de $40 mil em um único
único dia. Quando chegam em casa com todas as coisas chiques e caras, nosso garoto está sentado lá atrás, arrependido de suas decisões. Bom aparece para devolver a carteira, pedindo desculpas pelo gasto excessivo. Embora quisesse comprar algumas roupas para ele, não puderam por causa do limite de crédito do dia. Jit não se importa com o que aconteceu. Gao chama a atenção dele, vestindo roupas bonitas para impressioná-lo. Ela comprou especialmente um smartwatch para combinar com ele. O pai orgulhoso a elogia, e ela dá um gritinho de alegria e agradece. Depois, Yoram sente a necessidade de exibir seu smartwatch. Ela também se sente desconfortável ao apresentar sua nova arma, substituindo sua espada anterior, que foi destruída na luta contra Javier. Pelo visto, Jit a elogia por comprar uma arma de qualidade. Isso a tranquiliza, pois ela sabe que não gastou dinheiro com equipamentos inúteis. A pequena Chiclet chega voando com um monte de roupas que comprou para Red experimentar, para grande desgosto dela. Quanto a Bon, ela revela como Red sofre quando se trata de expressar seus sentimentos. Mas, na verdade, ela também é a mais grata. O que realmente confunde nosso garoto é porque Bon não parece ter comprado nada. Na verdade, ela comprou algo que está em cima da mesa. É apenas um vaso de planta, mostrando o quão maduro e responsável ele é. Ela gosta de cuidar de plantas, mas Jit não entende o motivo. Agarrando o vaso, Bon explica que ele irá se transformar em uma flor, ser algo querido e memorável em seu coração para sempre. Além disso, a faz lembrar de uma pergunta que ela estava querendo fazer. Claramente, o entretenimento delas não se resume a comida e sobrevivência básicas. Bon pede a Jit que lhes ofereça uma experiência de entretenimento melhor, contanto que estejam sob sua supervisão. Para sua surpresa, ele concorda e tira um formulário de inscrição para a Academia Covil, sugerindo que elas frequentem a escola. Quando as garotas voltam para casa, Vermelha está irritada por causa do processo de entrevista exaustivo. Estranhamente, elas não encontram seu guardião em casa. De repente, Dourada revela uma constatação desconfortável. Ela está chorando como um bebê, com medo de ser reprovada enquanto as outras duas passam. Yoram está frustrado com a atitude chorona dela e pensa que essa pirralha ficaria melhor quieta com o pão por perto. Ela se chama de porca, enquanto Jit aparece de repente por trás dela como um fantasma. Ela imediatamente pula para abraçá-lo, com medo de que a reprovem após a entrevista. No entanto, ele garante a elas que nenhuma das duas falhará. Quanto a onde ele foi, descobrimos que Jit estava atrás de algo. Ele até diz a Gayu que é algo que ela realmente gosta, então só de pensar em macarons, já está deixando com água na boca. Mas aqui está a reviravolta. É algo muito além disso. Entramos em uma sequência do passado, mostrando como o Dragão Dourado acabou se tornando uma estrela pop mundialmente famosa. Durante uma de suas entrevistas, ela elogiou o talk show por trazer comida deliciosa e cozinhar seus pratos favoritos. O apresentador perguntou o que ela mais gostava de comer. Depois de pensar um pouco, ela responde prontamente. Essa resposta nos é revelada na forma de frango frito. Todas as três garotas estão salivando, mas o frango está praticamente morrendo entre elas. Yoram suspeita que ela nunca tenha comido antes. De qualquer forma, nosso garoto se distancia depois de ouvir um zumbido em seu relógio. Bon fica um pouco triste por ele não poder comer com eles. Ao que Jit explica que ele está bem sozinho, ela usa seu charme e insiste para que ele coma com eles, mas o rapaz já tinha ido embora. Descobrimos que Jit recebe uma ligação da Academia Lai. Eles vieram contatá-lo a respeito de um problema que ocorreu durante o processo de entrevista. Surpreendentemente, nem mesmo Bon lhe contou sobre isso. O que impressiona a comissão de admissão é que o Bon obteve a pontuação máxima na entrevista. Ela foi tão excelente em sua abordagem que os outros entrevistadores ficaram impressionados. É também por isso que eles queriam oferecer a ela a chance de liderar a cerimônia de entrada, uma oferta reservada apenas para ela. Na verdade, os entrevistadores ofereceram essa oportunidade diretamente a ela, com um pequeno problema. A garota de cabelos verdes recusou categoricamente. Daí a ligação. Eles queriam contatar Jit para tentar convencê-la a aceitar essa maravilhosa oportunidade. No entanto, agindo como seu guardião, esse homem se recusa a dobrá-la à sua vontade. Ele não se importa em atender aos desejos dela e, dito isso, desliga a chamada. Yoram entra na varanda para encontrá-lo, sabendo que a ligação era sobre Green. Jit insiste para que ela a chame de Bon, embora Yoram ache o nome bobo e constrangedor. Ela até zomba dele, mas Jit não se deixa abalar e pergunta diretamente o que está acontecendo. Isso leva a um olhar contemplativo de Red, que está curioso para saber por que ele os está enviando para a academia. Jit revela que é uma boa maneira de ajudá-los a alcançar seus objetivos, mas Yoram não se importa muito com a escola. Ela só se importa em lutar contra pessoas fortes e se pergunta se há algumas na academia. Nosso garoto confirma que a elite do mundo deveria estar se juntando àquela academia, e mesmo que sejam crianças, ela é uma criança do mesmo jeito. E irritada, ela o encara, provocando-o para uma luta de verdade. A Dragão Vermelha já sabe que ele é um monstro, mas
mas está louca para descobrir o quão poderoso ele realmente é. A única maneira de fazê-la segui-lo é se ele conseguir que ela respeite sua força avassaladora. Depois de pensar por um minuto, Jit rejeita a oferta e manda ela voltar a comer, uma resposta que a irrita. Ela o chama de chato e mostra o dedo do meio, agindo como uma criança rebelde. Em vez disso, a pequena galinha se aproxima, oferecendo um pedaço do frango delicioso para acalmar sua raiva. Apesar da recusa de Yoran, ela enfia o pedaço na boca mesmo assim, percebendo instantaneamente o quão incrível é o sabor. Vamos ampliar a perspectiva e focar na Academia Lai. É uma instituição educacional localizada na Ilha da Abundância, ou seja, Hytling. A academia permite que super-humanos sejam nutridos e educados, um lugar especial para aqueles que nascem com poderes. No entanto, os cadetes que participam da academia pertencem a famílias de CEOs, casas reais e até mesmo a talentos geniais. Essa é uma das principais razões pelas quais a academia frequentemente recebe críticas por ter um sistema hierárquico que só inclui a elite. De qualquer forma, Gao e Bon passam seu primeiro dia na academia e acham a experiência muito legal. Gao tem sua teoria de que seu tutor também é algum tipo de herdeiro mimado e por isso permitiu que elas gastassem o dinheiro. Mas Bon é madura o suficiente para saber que não é o caso. O bom é que as três foram aceitas. A pequena está simplesmente feliz por estar ali, passando um tempo com as outras. O que a incomoda é a ausência de Yoran e Jit. Bon se lembra que a Dragão Vermelha está indo para a escola do Dragão Azul para fazer seus exames, e ele a acompanhou no caminho. Adultos são obrigados a supervisionar seus filhos na academia, e isso serve para garantir que super-humanos mimados e indisciplinados não comecem a causar estragos. E, no caso da Dragão Vermelha, ela é uma bomba relógio que pode se tornar uma ameaça. Bom, também explica que o teste de Yoran é necessário para que ela conquiste o direito de duelar com outros cadetes, e isso deixa Gao muito animado. Ela está louca para assistir à luta, mas infelizmente Jit já recusou a ideia para a grande decepção da garotinha. Bom, revela que seria estranho se eles fossem juntos, já que as pessoas já estão de olho neles. Chegamos ao pavilhão de duelos da Escola do Dragão Azul. Lá, os cadetes se enfrentam em 4 arenas diferentes em cada luta. Nosso protagonista está impecável, assistindo calmamente das arquibancadas. O examinador pede aos supervisores que mantenham a calma, pois estão causando ansiedade desnecessária aos outros cadetes. Essa pessoa se apresenta formalmente como o professor-chefe da Escola do Dragão Azul, Wai Yuan. Todos ficam impressionados com sua aparência digna e comportamento educado, e todos se lembram dele como um herói de guerra condecorado. Mas Jit parece quieto, sugerindo que há algo escondido sobre esse cara. Ele ouve o anúncio da luta de Yoran, que sobe à arena na esperança de que valha a pena. Diante dela está uma jovem loira com um olhar feroz. A Dragão Vermelha planeja fugir de casa se o duelo não a entreter. Antes da luta, vários outros cadetes da plateia fazem apostas em cada lado. Alguns estão encantados com a aparência, mas quando se trata de habilidade de luta, todos acham que Sofia Vorkova vai vencer. Afinal, ela tem bastante experiência na vida real. É uma força-tarefa especial da Rússia que desempenhou um papel crucial na Grande Guerra. Estou vendo coisas, ou Truck Kun também é um fantasma de Call of Duty transportado para este mundo. Enfim, a força-tarefa é conhecida por seus métodos de treinamento brutais, extremamente torturantes para cada um de seus membros. O supervisor de Sofia é seu pai, que a lembra das expectativas de todos. Ele quer muito que ela vença, mas a garota acha tudo isso constrangedor, provocando-a. Nossa moleca a chama de filhinho do papai, tentando de propósito irritá-la para que desista. Mas essa conversa fiada não parece afetar a mulher à sua frente. Sofia lança um olhar assustador e ameaça matá-la, exatamente a reação que essa dragão impetuosa deseja. Os espectadores começam a achar que as duas são psicopatas, enquanto nosso protagonista observa tudo calmamente. As lutadoras se posicionam, com Sofia cuidando dos punhos e Yoran da espada. A luta começa, e nesse exato instante, Sofia dispara com a velocidade de um teletransportador para acertar o primeiro golpe. Yoran consegue bloquear o ataque a tempo, elogiando a velocidade da oponente. Respondendo à altura, ela parte para o ataque com um corte diagonal, forçando Sofia a se abaixar e expor uma brecha. Aproveitando a brecha, a excelente lutadora desfere um chute certeiro na lateral de Urian, rasgando suas roupas no processo. Agora Urian está realmente furiosa. Ela mal tinha conseguido essas roupas, mas Sofia ainda não terminou. Dando um passo firme, ela se teletransporta novamente, como se estivesse usando um instinto superior. Desta vez, um confronto épico de vai e vem se inicia entre as duas lutadoras, com Urian na maior parte do tempo na defensiva para evitar seus ataques. Usando a jaula a seu favor, a Dragão Vermelha salta contra ela para ganhar impulso. As duas lutadoras se aproximam em um confronto direto, com Urian parecendo tão bestial como sempre. Seu ataque destemido sobrepuja Sofia, que é forçada a bloquear seu golpe com um custo altíssimo. Os ossos de seu antebraço literalmente se estilhaçam, causando-lhe muita dor. A Dragão Vermelha sabe que tem a vantagem, então usa o chumbo naquele exato momento para se teletransportar para trás, visando finalizar
a luta com um golpe para trás. O Orion lembra sua presa de que estava apenas brincando com ela até então, e dizendo isso, desfere um soco tão forte que a arremessa direto contra a jaula. Sofia cospe sangue, quase desmaiando com o impacto. A partida termina com a ruiva imponente sobre sua oponente, empunhando sua espada. Adotando a típica conversa fiada de um lobby de Valorant, o Orion basicamente dá um GG fácil nela. Ela se afasta com uma péssima impressão dos chamados elites da academia, acreditando que são apenas um bando de perdedores. Os espectadores estão assustados, vendo o quão brutalmente Sofia foi derrotada bem diante de seus olhos. Quanto à sua oponente, Orion não sofreu nenhum arranhão, apenas brincou com ela o tempo todo. Alguns acham Sofia fraca, outros acreditam que a ruiva é forte demais. Alguns até começam a achar que Sofia é apenas uma patricinha mimada que provavelmente nem é uma aluna de verdade. A reação da plateia começa a incomodá-la. Por sorte, a enfermeira cuidou dos ferimentos mais recentes, mas os braços de Sofia vão precisar de cuidados, pois estão em péssimo estado. Frustrada, a garota cerra o punho, afirmando que está bem, que seu pai sabe o que precisa fazer e que ela deu o seu melhor. Não foi o resultado esperado, mas ela jamais conseguiria vencer a oponente naquele estado. Ele a lembra de que nem está decepcionado, mas essa garota desequilibrada parece estar de olho apenas na faca dele. Enquanto ele tagarela sobre um discurso motivacional, a enfermeira o informa que sua filha está indo na direção oposta. Sofia, em um estado psicótico, acredita que a luta não acabou mesmo após a derrota anunciada e, desta vez, embui a arma com parte de sua mana. O Orion está prestes a sair quando ela a desafia, antes de avançar em velocidade máxima e apunhalá-la pelas costas. Observando essa atitude desprezível, GT parece impassível. A dragão vermelha foi atacada de repente, enquanto Sofia demonstra uma intenção assassina de matá-la. Essa é uma reviravolta tão grande que deixa não só os espectadores atônitos, mas também o Wei Yuan, o professor-chefe. GT parece visivelmente furioso. Ele observa Sofia cravar uma lâmina nas costas dela, até que ambas caem para fora da arena. Aliás, a lâmina atravessou até a lateral de Orion. Agora ela está realmente pensando em enterrar essa vadia. Mas não é só isso. Sofia parte para o ataque novamente com sede de sangue, tentando derrubá-la com um soco. Mesmo em seu estado, Orion desvia do golpe antes de agarrar seus cabelos e puxá-la para trás. Desta vez, Orion está com vontade de matá-la. O primeiro golpe desfere um soco, arrancando os neurônios da loira louca. Então, a coisa toda se transforma em um massacre. Orion continua a golpear seu rosto, fazendo-a sangrar a cada golpe, enquanto os espectadores assistem apavorados. Seu último golpe a arremessa para as arquibancadas. Agora Sofia parece completamente acabada. A garota foi coberta de gosma como Yamcha, mas o dragão vermelho ainda não terminou. Ela retira a lâmina das costas e avança com uma sede de sangue ainda mais aterradora, enfatizando que vai retribuir o favor. Mas, no momento em que ela está prestes a esfaquear Sofia, seu pai, taciturno, intervém para afastá-la, e Orion exige ser solta. E só então o professor-chefe, tão leniente, decide usar um mago para criar uma barreira espacial. Imagina esperar tanto tempo em vez de intervir, professor-chefe, uma ova. Os magos rapidamente conjuram uma barreira espacial, cercando Yoran e o pai de Sofia. Ela larga a arma, rugindo de raiva por terem escolhido apenas ela como alvo. Na verdade, Yoran tem razão, Sofia era quem queria matá-la, e até a esfaqueou primeiro. Mas o pai argumenta que ela poderia simplesmente tê-la nocauteado, especialmente considerando a força de Yoran. Ela poderia ter feito isso? O Ruivo está furioso, porque, em vez de assumir a responsabilidade pela filha, ele está ali dando sermão nela. O Yuan entra no espaço, implorando para que se acalmem. Primeiro, ela diz a Yoran que enviaram alguém para buscar o responsável por ela e providenciar tratamento imediato. Mesmo sendo o professor-chefe, Yoran grita com ele por lidar com a situação com muita calma. O Yuan reconhece o erro e entende o que aconteceu, mas sua prioridade é impedi-la de piorar a situação. O problema é que, se Yoran exagerar, pode acabar afetando toda a sua família. O professor, perspicaz, insinua, de forma ameaçadora, que toda a família Yu pode perder sua posição na academia, dissipando instantaneamente a raiva de Yoran. Afinal, a única coisa que importa para ela é sua família, e isso a deixaria genuinamente chateada. O Yuan está no meio de seu discurso condescendente quando Jitai chega como seu guardião. Ele repreende o Yuan por tentar encurralar uma criança ferida e recomenda que os adultos conversem do lado de fora. Não sei vocês, mas toda vez que esse homem faz algo, ele conquista meu respeito. Ambos ficam sem palavras, com Yoran demonstrando um leve tom de frustração e decepção. Na cena seguinte, chegamos ao escritório de Wei Yuan. Jitai está sentado à frente do pai de Sofia, enquanto o professor-chefe serve chá pessoalmente a eles. A primeira impressão do professor-chefe sobre esse sujeito é bastante suspeita. Para começar, as únicas pessoas que podem entrar casualmente no espaço de sobreposição são rankers extremamente fortes e de alto nível. Mas esse cara também é um mistério. Não há menção a ele em nenhum registro. Então, Wei Yuan está interessado em investigar sua identidade mais tarde. A discussão começa com ambas as partes visivelmente em desacordo. Wei Yuan
se desculpa pelo ocorrido. Sofia está com a aparência de quem levou uma surra. Nossa moleca favorita certamente lhe deu uma nova chance. Yoran recebeu alta após se recuperar, então Wei Yuan acredita que não há necessidade de fazer disso um grande problema. Eles inevitavelmente se encontrarão novamente na escola do Dragão Azul, então é melhor que façam as pazes agora. O pai de Sofia imediatamente se desculpa em nome da filha. Mikhailov afirma, com responsabilidade, o quão imatura sua filha é por deixar suas emoções a dominarem. Qualquer protagonista comum aceitaria esse pedido de desculpas, mas esse cara, ele é o cara, então simplesmente manda o pedido de desculpas para o inferno, fazendo Mikhailov se levantar em choque. Jitai esclarece que o pai de Sofia nem estava envolvido no incidente, então não há motivo para ele dizer nada. Mas Mikhailov insiste para que negociem, deixem a situação para lá, peguem leve, chegando a se gabar de seu status como membro de uma força de elite. Jitai responde calmamente, enfatizando que eles não estão na mesma situação, e agora ele começa a se perguntar se é assim que esses cabeças duras endurecidos pela batalha pedem desculpas aos outros. Mikhailov grita com ele por insinuar que deveria trazer Sofia para se desculpar. Qualquer cara comum teria pena, mas esse homem diz um sim categórico sem se importar nem um pouco com os ferimentos dela. O Wei Yuan percebe que a situação ainda está saindo do controle, mas Jitai explica que está ali por um motivo diferente. Ele está curioso para saber por que Mikhailov se recusou a intervir para impedir a filha no momento em que a viu correr em direção a Yorion com uma faca. O apressado percebe que foi tudo muito repentino, mas Jitai considera isso uma desculpa esfarrapada. Ele se pergunta se o pai de Sofia está envergonhado por sua irresponsabilidade, quando claramente poderia ter intervido para impedir tudo. Mikhailov abandona a diplomacia e agarra Jitai pela gola, ameaçando-o para que não arrume inimizade com toda a Ryle. Esse grandalhão tem a audácia de chamar Jitai de membro de uma família sem nome, sem saber que uma lâmina está ao lado de seu pescoço. O Brutamontes percebe que foi enganado e nem sequer compreendeu como o cara conseguiu pegar sua faca com tanta rapidez. Jitai casualmente aponta como a bainha da faca está frouxa, o que explica como uma criança conseguiu pegá-la sem que ele percebesse. Mas, mais do que suas palavras, Mikhailov não consegue entender como o cara conseguiu roubar sua lâmina. Oferecendo um lembrete simples, um aviso para se lembrar, uma ameaça real, a morte surge por trás dele, esperando que Mikhailov evite becos vazios. E ele também bateu sua lâmina na mesa naquele mesmo segundo, incutindo o medo da morte nesse cara. Jitai termina com essa observação, saindo enquanto impressiona alguém como o Wei Yuan em um único encontro. Ao sair, ele percebe a ruiva franzindo a testa. Ele pergunta sobre a saúde dela, ao que ela responde que está bem. É difícil matar dragões vermelhos, então sua resistência ajudou bastante. Jitai fica feliz em ouvir isso, mas algo a incomoda depois de refletir sobre suas ações. Ela quer saber se fez a escolha errada, sentindo a culpa da situação em seus ombros. E isso a faz se sentir mal e até a motiva a ser mais madura da próxima vez. Para seu choque, Jitai enfatiza que ela se saiu excepcionalmente bem. Na verdade, ele até vai aconselhar a matá-la da próxima vez sem testemunhas. O cara é um psicopata ainda maior do que suas próprias filhinhas dragão. Ele se despede com essa observação, conquistando a admiração dela. Ela espera que ele não a repreenda se isso realmente acontecer mais tarde. Enquanto caminham pelo corredor, Jitai instrui sua filha problemática a arrumar suas coisas assim que chegar em casa. Ela está curiosa para saber para onde estão indo, mas ele explica que ela vai morar no dormitório de agora em diante. Ela entende essa parte, sabendo que a pequena ficará feliz com esse desfecho. Quando estão saindo, o professor-chefe o chama para uma conversa. Ele quer falar com Jitai em particular, mas o homem está com pouco tempo e sem vontade de conversar. O professor-chefe entende isso, mas insiste em tratar de um assunto relacionado ao futuro de Yoran. Honestamente, nem ela quer mais ficar perto desse cara. Wei Yuan esclarece pacientemente que tem uma grande oportunidade para ela. Acontece que Wei Yuan quer oficialmente que ela seja a representante dos calouros da Escola Dragão Azul. Ele pinta um quadro dela como a figura mais importante da academia, premiada com uma bolsa de estudos e outros itens. Além de conceder entrevistas à mídia, Jitai questiona a repentina oferta, pois são muitos benefícios para uma única pessoa. O professor garante que é possível, já que ele é amigo do vice-diretor Ma Namjoon. Como seu guardião, o professor aconselha Jitai a considerar essa oportunidade com cuidado, pois ele não encontrará algo assim em nenhum outro lugar. Quanto à sua alegação de amizade com Namjoon, faz todo o sentido. A triste verdade é que tanto esse professor quanto aquele desgraçado do Namjoon são humanos demoníacos disfarçados. Vamos discutir sobre humanos demoníacos e sua natureza. Esses indivíduos são o oposto de super-humanos que carregam bênçãos. Em vez disso, eles obtêm sua força do vazio, o que os leva a se entregarem a uma fúria cega e a uma intenção assassina insensata contra outros humanos. Eles também se valem de outros pecados, como a luxúria, e é por causa dos humanos demoníacos que o mundo sofreu uma grande tragédia. Jitai faz parte dessa tragédia, pois em seus 2 primeiros ciclos de regressão, ele perdeu algo precioso para eles. É por isso que Jitai nutre tanto
ódio por esse desgraçado que não se importaria de derramar seu sangue. É puro autocontrole que ele consegue suportar ficar perto dele por tanto tempo, porque no fundo ele espera esmagar a determinação de Wei Yuan antes de matá-lo. Voltando à discussão principal, o responsável pergunta à filha sua opinião sobre a proposta. O professor entende isso e deixa a criança decidir tudo. Novamente, ele promete a Yoran os benefícios adequados, garantindo uma nova imagem para a escola. Ele quer que ela represente essa mudança no evento de fim de ano. O Wei Yuan está fazendo o possível para que a garota se apaixone e se ajoelhe, mas a ruiva simplesmente recusa. O cara está realmente perplexo, porque isso é como rejeitar uma oferta de Harvard. Yoran confirma que não se importa com a proposta e insiste que eles voltem para casa para arrumar suas coisas. Confuso, Wei Yuan pergunta por que ela se deu ao trabalho de vir para a entrevista. A ruiva conta que a princípio estava na cama, mas depois ficou entediada e resolveu brigar com alguém. Só isso. Essa é a única razão pela qual ela está ali. Sua resposta é tão provocativa que até o humano demoníaco está cogitando acabar com a própria existência. De repente, seus olhos se voltam para a janela e ele incentiva Yoran a olhar lá embaixo. Há uma fila de repórteres do lado de fora, esperando para ouvir a opinião de Wei Yuan sobre o assunto. Basicamente, ele é quem vai decidir o destino dela. Suas palavras serão a versão oficial para o mundo e a vida dela será governada por elas. É uma ameaça real. Mas a garota também não cai nessa provocação. Ela simplesmente diz tchau e sai com o pai. Vê-los humilhá-lo assim irrita o professor-chefe, que espera que eles não se arrependam da decisão. Quanto aos repórteres, Yoran sai e é imediatamente cercado pela horda. Todos imploram para ouvir a opinião dela sobre a luta e seus sentimentos em relação à adversária. Com tantas câmeras apontando flashes para seu rosto, Yoran fica sobrecarregada, enquanto nosso garoto humilha a todos com aquele cartão de visita nas costas. Um repórter revela que a entrevista de Yoran está viralizando nas redes sociais, o que faz com que todos se perguntem se ela propositalmente surtou para chamar a atenção do mundo. Todos imploram por respostas, bombardeando-a com mais e mais perguntas. Agindo como seu guardião, sabendo que ela está prestes a explodir, Ji-It implora aos repórteres que deixem uma criança ferida em paz. Mas Yoran está a fim de realmente ditar as regras e dar a eles o que querem. Ela pega o microfone, aproximando-o da boca antes de fazer uma careta e berrar sexo na tela grande. Na cena seguinte, chegamos aos dormitórios da Academia Lei. A garota está radiante de felicidade. Praticamente ofereceram uma mansão como moradia para eles. Como a mais nova e travessa, Gao-El corre para encontrar um quarto para si mesma. Ela abre uma das janelas e adora o espaço aconchegante. Só este quarto já parece um apartamento de Airbnb de luxo. Gao-El dança por todo o lugar, amando o novo ambiente e marcando-o como seu território. Mas sua irmã mais velha aparece rapidamente e argumenta que vai roubar este quarto. A pequena fica frustrada porque o encontrou primeiro, e este nem é o maior quarto. No fim, Gao-El desiste e oferece a sala de estar para sua irmã mais velha, para a grande decepção dela. Quanto à última e mais velha dragão, ela está ocupada cuidando do ovo azul que ainda não chocou. Ela até recebe o pequeno como um bebê, enquanto Ji-It questiona suas intenções de espirrar água. Bom explica que é porque os dragões azuis adoram água, e perto do momento da eclosão, o metamorfo se transforma em um ovo de verdade. Além disso, Bom comenta como a academia está repleta de comentários sobre o momento viral de Yoran. A entrevista dela está ao vivo, e bem, os comentaristas estão adorando. Ji-It reproduz a gravação, onde ela diz a palavra imprópria, obrigando Bom a tapar os ouvidos da pequena. Enquanto isso, Yoran não faz ideia do porquê de tanto alarde. Afinal, é um processo natural. A pequena, por outro lado, não faz a menor ideia do que seja. Sua irmã mais velha está curiosa para saber se Gao-El realmente quer saber. Esta é a chance dela de educar a pequena sobre sexo pela primeira vez. Nesse momento, a dragão dourada percebe o que está prestes a acontecer. Atordoada, ela se recusa a ouvir a explicação, acreditando que não precisa saber de tanta coisa. Mas essa dragão vermelha provocadora mexe ainda mais com a cabeça dela. Ela está feliz em falar sobre todos os detalhes do processo, a ponto de até mesmo agarrar os braços de Gao-El para impedi-la de tapar os ouvidos. A pobre garota chora e implora para que Ji-It intervenha, enquanto ele as observa sem expressão. Na manhã seguinte, Yoran dorme profundamente, vivendo seu melhor sonho. Gao-El sobe correndo as escadas, abrindo a porta com força para acordá-la com um grande problema. A ruiva nem consegue se levantar porque passou a noite em claro. Quando Gao-El pergunta o que ela estava fazendo, a Troll Suprema responde casualmente que estava assistindo Corny. Cinema puro. Elas descem para atender a um compromisso urgente. Yoran pensa que é uma brincadeira a princípio, mas então vê que todos já estão lá. Bom apresenta a Yoran a fase de eclosão de Gao-El. Ela está tremendo e rachaduras começam a aparecer, marcando um momento crucial para a família. Fazia muito tempo que Ji-It não via uma nova vida nascer diante de seus olhos. Sua experiência anterior não tinha sido tão agradável e tranquila quanto esta. Em meio ao mundo devastado, uma mulher implorou para que salvassem seu filho. O subordinado de Ji-It achou que era tarde demais para salvá-lo, pois a criança acabou morrendo no
momento em que nasceu. Infelizmente, a sociedade havia entrado em colapso e não havia hospitais. Não havia nenhuma instalação no mundo capaz de salvá-la a tempo. Essa lembrança continua sendo uma das experiências mais perturbadoras para Jit, e em algum momento ele pensou que nunca mais a reviveria, o que o fez questionar o porquê de estar acontecendo agora. Yoram é o primeiro a notar um pequeno membro azul emergindo do ovo. O pequeno dragão sai parecendo o marshmallow mais fofo do mundo. Bom, parabeniza Gawel pelo nascimento e a limpa logo em seguida. Jit percebe a calma dela ao lidar com a cria e pergunta onde ela adquiriu a experiência. Descobre que a mãe deles costumava fazer o mesmo e oferece a ele para segurar o bebê também, mas ele recusa. Gawel, por outro lado, está louca para segurar a pequena, então Bon a entrega, pedindo que ela a trate com carinho. Gold e Blue se abraçam calorosamente, aproveitando cada segundo. Aproveitando a oportunidade para se vingar de Yoram, Gau afirma que o dragão vermelho secretamente também quer pegá-la no colo. Ela joga a pequena diretamente em seus braços, forçando Yoram a se esforçar para ampará-la. Nos braços de Yoram, a pequena adormece, parecendo absolutamente adorável. Até o Troll admite que o bebê é fofo e implora para que seu guardião tente pegá-lo, ou o bebê ficará triste. A ruiva moleca provoca o homem chamando-o de aspirante a descontraído. Então, para forçá-lo a pegar o bebê, ela tem o plano ridículo de arremessá-lo. Até Gau fica preocupado que essa psicopata possa jogar um recém-nascido. Nesse momento, Yoram revela sua missão, que decidiu assim que entrou em sua nova casa. Essa missão é fazer o possível para que o homem perca a compostura e entre em pânico. E, por causa desse plano estúpido, ela tenta arremessar Gau, mas antes que possa sequer olhar para ele, o irmão aparece atrás dela e pega o bebê, e ele fez tudo isso sem nem perder a compostura. O cara é a personificação da indiferença. Bom, acha que essa é uma boa oportunidade para Jetai acariciar o bebê dragão, agora que ele já o tem em mãos. Seguindo suas palavras, ele coloca os dedos na cabeça do filhote, questionando se está fazendo certo. Apenas 2 dedos leves tocando sua cabeça. O momento é tão raro que Gau tira uma foto com seu smartwatch, sabendo que nunca terá outra chance. Falando em fotos, Bon sugere que tirem uma juntos com uma flor. Ela vai usar essa flor para a foto, o que confunde suas 2 irmãs mais novas. Aquela maldita flor está hilariamente escondida atrás da orelha de Gitai, combinando com a orelha azul de Gau. Eles ficam tão adoráveis assim. Os outros 3 dragões se divertem com o momento. Gitai está um pouco irritado e usa pressa para tirar a foto logo. Yoram tenta bancar o pirralho, que acha muito constrangedor tirar fotos. No fim, ela concorda, e Gau é quem faz a contagem regressiva para a selfie. A foto ficou realmente muito boa, mostrando Jetai sendo ele mesmo e as outras irmãs exibindo suas personalidades. Após a sessão de fotos, o pequeno Gau é alimentado adequadamente para a próxima etapa. Jetai pergunta a Bon o que ela pretende fazer. Aparentemente, seu objetivo é ajudar Gau a aprender a se transformar usando transferência de magia. Vamos falar sobre transferência de magia. É um processo que envolve o fluxo de mana entre 2 indivíduos. Uma maneira mais fácil de ensinar um feitiço a alguém. Normalmente, a pessoa que está aprendendo não precisa abrir mão de nada, mas isso afeta a expectativa de vida da pessoa que está transferindo a técnica. É por isso que Jetai está cautelosa se realmente deve arriscar sua vida por isso. Infelizmente, eles não podem deixar Gau assim para sempre. De volta ao esconderijo, Yoram, Gau e ela aprendem a se transformar juntos, em contraste com a experiência do dragão azul que não aprendeu nada. Os dragões crescem muito rápido, por isso ela quer que a pequena experimente a verdadeira alegria antes de ficar grande. Seguindo seus planos, Jetai diz que está disposto a ajudar se necessário, e ela fica surpresa ao saber que ele também entende de magia. Além da transferência de magia, ela tem um pedido pessoal. Bon deseja que ele fique ao seu lado quando ela iniciar o processo de transferência. Ele concorda com o pedido, mas ela, sendo uma pequena provocadora, quer que ele se aproxime. Jetai acha que não é necessário que ele fique a centímetros dela, mas ela acha absolutamente necessário caso ela caia e deixe a pequena cair. Quer dizer, a garota está falando sério sobre alguém que vem derrotando todos os oponentes com uma velocidade incrível até agora. A adorável montanha de desculpas de Bon acaba convencendo Jetai e, por fim, ele se rende. Bro está sentada ao lado dela agora, seus ombros se tocando. Ela admite como os músculos dele são rígidos, mas muda de assunto repentinamente quando ele a confronta. Essa garota é completamente apaixonada por ele. Perdida em seus sentimentos, ela inicia o processo de transferência com Gau, conectando seus corpos. Dias se passam e Bon está exausta, pois o processo está chegando ao fim. Ela o agradece por sua contribuição e pretende descansar, deixando Jetai para alimentar o bebê e cuidar dela. No fim, o cansaço a vence e ela escorrega e cai. Mas não se preocupe, o príncipe encantado está lá para ampará-la. Ele a leva para o quarto, o que deixa Bon ainda mais sem jeito. Ela acha um pouco constrangedor ser carregada assim, enquanto Jetai responde que ela ainda está fazendo piadas. Ele a lembra de que ela é bem leve, algo que ela usa para provocá-lo por ser tão doce. Depois de colocá-la na cama, Jetai sai do quarto e fecha a porta. De repente, ele sente algo vindo de Gau e percebe que o processo
isso já começou. Quando volta ao quarto, não há nenhum bebê dragão, mas uma menininha de cabelos azuis. Essa garotinha é tão fofa quanto sua versão dracônica. É a primeira vez que ela se transforma, e esse cara não faz ideia de como lidar com isso. Getai a cumprimenta com um simples "Olá", marcando a primeira conversa entre eles. Na cena seguinte, voltamos à delegacia, onde seu clone está ocupado cumprindo seu turno. Acontece que o clone está caçando criminosos super-humanos sozinho, o que dá uma boa reputação ao departamento. Seu capitão fica feliz em oferecer um jantar para os dois, já que é uma ocasião especial. A preocupação lembra nesse bobo que ele vai pagar com o cartão da empresa, o que o faz cair na gargalhada. Como sempre, nosso rei indiferente recusa a oferta, acreditando que tem seus próprios planos. Seus amigos não fazem ideia do porquê ele sai tão cedo, sempre voltando para casa depois do trabalho. Eles começam a se perguntar se ele tem uma namorada secreta, mas ele nega qualquer possibilidade. Dito isso, ele sai enquanto seus amigos o chamam. Em seguida, testemunhamos uma interação entre uma garota de cabelos negros e Getai. O clone imita perfeitamente a aparência da garota, mas é importante discutir como Getai obteve a sombra em primeiro lugar. No passado, essa habilidade pertencia ao grão-duque do mundo demoníaco, que a usava para aumentar sua influência por todo o reino. Mas, logo após assassinar o grão-duque, Getai se tornou o novo portador da habilidade. Agora, seu clone pode imitar perfeitamente qualquer pessoa com um simples olhar. Como ele viu encontrar seu mestre em um lugar público, precisava de uma aparência diferente. De qualquer forma, até o clone fica chocado ao ver um bebê preso ao peito de seu mestre. Ele até cortou o cabelo dela agora mesmo. As pessoas ao redor o chamam de casal por terem um bebê tão fofo. O clone até se oferece para segurar a pequena a pedido de seu mestre, mas a pequena Jiol parece estar enojada com a sugestão, o que confunde o clone. Getai não se importa em segurá-la e até mostra como essa pequena máquina de matar consegue andar sozinha. O clone fica realmente curioso para saber por que ele decidiu trazer essa criança para um lugar público, especialmente quando os 3 dragões estão em casa. O problema é que Bon está inconsciente de repouso absoluto após um esforço físico excessivo. Os outros 2 são tão irresponsáveis que é simplesmente impossível confiar neles. Getai pergunta sobre o propósito da clone estar ali, e quando ela se faz de desentendida, ele a desmascara imediatamente. Ele consegue sentir até a mais tênue emoção em sua sombra, então sabe que algo a está incomodando. A sombra expressa seu verdadeiro papel nesta missão. Com seus antigos donos, ela nunca pôde experimentar uma vida normal como esta. Eles queriam usar a sombra para missões críticas, como assassinatos, ou até mesmo enviá-la para locais distantes onde sua autoridade precisasse ser demonstrada. Mas agora que Getai está se adaptando à sua vida normal, sua sombra parece não conseguir se misturar. Ela até se desculpa por expressar seus sentimentos, embora nosso herói os compreenda perfeitamente. A sombra é um ser com mente própria, mas seu mestre tem uma missão importante para o futuro. Até lá, ele quer que o clone continue agindo como está. Além disso, ele quer que o clone vá tomar um drink com seus colegas de trabalho, conforme sugerido anteriormente. Afinal, chegará o momento em que a sombra não poderá mais vê-los. Com essas instruções, ele retorna ao escritório. Getai é repentinamente atraído por uma mãe que acabou de comprar um ursinho de pelúcia para a filha. O pequeno panda chama a atenção da pequena Jiol. É evidente que ela também o quer, e o papai percebe isso. Ele pergunta se ela quer um para ela, e pega um ursinho de pelúcia de seu vasto inventário. Infelizmente, ele é diferente do panda, mas ele o entrega a ela mesmo assim. Jiol se apaixona à primeira vista, adorando o presente. Ele até pergunta se ela gostou, ao que ela coloca o ursinho de lado e começa a caminhar em direção ao adulto. Getai a pega no colo, imaginando se essa é a maneira dela de pedir mais. Na verdade, ela segura o rosto dele e encosta a cabeça na dele. Talvez seja o momento mais fofo da história até agora. Nosso garoto fica atônito com as intenções dela e se pergunta qual é a intenção. É uma ação que lembra a técnica de transferência mágica de Baum. Getai logo percebe que os dragões podem usar essa técnica para demonstrar afeto. Todas as suas memórias traumáticas de suas 6 vidas trágicas voltam à tona. Ele enfrentou demônios e uma horda de dragões, perdendo inúmeras coisas no processo. Ele até girou o eixo de regressão mais uma vez para arriscar tudo novamente. Parece que Jiol deve ter acessado seu cérebro por um instante. E, para sua surpresa, Getai é vista sorrindo sinceramente pela primeira vez. De mãos dadas, eles caminham pelo parque. Getai olha para o céu, murmurando que alguém já está a caminho. O pequeno pintinho Gaiu os encontra no parque e cumprimenta a adorável Jiol em sua forma humana. Quando ambos tocam suas cabeças para a conexão airdrop da maçã, Gaiu descobre o quanto a pequena se sente feliz após receber um presente de Getai. Aparentemente, os dragões conseguem ler a mente uns dos outros muito bem, transmitindo seus pensamentos no momento em que tocam sua pele. Desejar o toque da pele é uma forma de demonstrar afeto por eles, e é por isso que o adorável Marshmallow fez isso com Getai. É algo que ele nunca havia aprendido antes. De repente, ele percebe algo atrás dela. Gaiu percebe que ele está falando sobre a maleta dela e saca seu novo e elegante violão. Essa é a maneira dela de demonstrar seus sentimentos sem precisar tocar a pele de
outros. Ela até se sente uma musicista sofisticada, o que combina perfeitamente com sua personalidade. A dragão dourada quer dar o seu melhor, mas esse mesmo violão traz a Jetai algumas lembranças muito tristes. Certa vez, ele a encontrou com o violão quebrado, e ela reduzida a uma vida de autossabotagem e abuso total. Ela parecia miserável naquela época, então ele teme o que acontecerá a seguir. Desta vez, Jetai a lembra de não ficar tão obcecada. O dragão dourado fica irritado, mas acha melhor que ela mantenha as coisas com moderação, apesar de seus sentimentos. Jetai então pergunta sobre Bon para saber como ela está, e descobre que ela ainda está inconsciente por causa da febre. Essa parte não pode ser muito evitada devido ao procedimento de transferência. Quanto a Yoram, ele também pergunta sobre ela, e descobre que essa maníaca está ocupada sendo uma perdedora em casa, assistindo a dramas sozinha. É realmente fascinante que ela tenha encontrado um interesse, além de lutas sem sentido, pela primeira vez. É um bom desenvolvimento, pelo menos aos olhos do nosso garoto. Eles acabam chegando em casa, e quase instantaneamente, ele sente uma presença sinistra. O dragão dourado vai verificar como o Bon está, mas ele a impede, puxando-a para trás antes de ordenar categoricamente a Gayu que tranque sua irmãzinha em seu quarto. E até que ele diga o contrário, não quer que ela saia. Ele nem sequer explica o porquê, adotando um tom aterrador. O dragão dourado concorda e leva o azul embora. Agora que está sozinho, ele abre a porta de Bon. Aqui, ele encontra 4 entidades diferentes rondando-a. Essas pessoas estão furiosas por Bon ter sido reduzida a tal condição. Sua primeira reação é encarar Jetai com raiva, questionando se ele é o responsável. Vamos entender o que são essas criaturas. Dragões têm seus próprios servos, permitindo-lhes controlar alguns monstros e humanos através de sua magia. Eles então transformam esses servos em cavaleiros e escravos leais para proteger seu lar. Mesmo entre esses guardiões, existem guarda-costas de elite que servem aos filhotes. Pelo que parece, Jetai percebe que usaram magia do sono nela. O guardião ruge para ele, exigindo uma resposta. Jetai não se importa e acredita que eles deveriam ao menos se apresentar primeiro, basicamente os tratando como uma piada. O guardião decide demonstrar ao humano insignificante seu terror, acreditando que apenas os fortes devem fazer perguntas, usando um golpe chamado Clareza Sombria para encurralar Jetai em um único movimento. À primeira vista, ele percebe que já usaram uma barreira de proteção de alto nível. O guardião faz um último aviso, questionando o que o humano fez ao dragão verde e exigindo uma resposta. Jetai responde calmamente com a notícia do nascimento do dragão azul e que por isso gastou sua própria energia no processo de transferência mágica. Satisfeito, o guardião pergunta sobre a identidade do humano. Jetai se autodenomina sarcasticamente um guardião, uma piada irônica diante dos verdadeiros guardiões. Eles se perguntam se ele é capaz de protegê-los, ao que Jetai confirma. Sua única pergunta é por quê e como eles chegaram ali tão rapidamente. Pelo que ele sabe, esses indivíduos deveriam estar presos em alguma dimensão. Percebendo que ele é perigoso demais para um humano, eles pegam suas armas para enfrentá-lo em batalha, apresentando-se como os guardiões e os responsáveis pela história de uma causalidade. Eles sabem que ele está cuidando das crianças, mas, do ponto de vista deles, Jetai precisa ser eliminado, pois certamente causará problemas no futuro. Nosso garoto oferece a eles a oportunidade de conversar, mas eles já estão atacando-o de todos os lados. O guardião ataca nosso garoto, mas ele consegue se esquivar rapidamente. O guardião não consegue acreditar que um mero humano tenha conseguido bloquear sua espada de garanhão com tanta facilidade. Então Jetai o ataca, e o guardião é derrotado com um único golpe, o que é vergonhoso para ele. O outro guardião garante que acabará com esse humano, mas aquele que recebeu o golpe tenta avisá-lo de que o humano é muito mais forte do que eles imaginavam, e não importa o que façam, acabarão perdendo para ele. Depois de um tempo, nosso garoto derrota todos os guardiões. O guardião principal percebe que sentiu algo estranho em relação a esse humano, alguém que os estava observando enquanto estava com os jovens dragões, e ele deveria ter percebido quando começou a ter dúvidas. Logo, ele percebe que esse homem é um ser transcendente com quem não se pode mexer. Nosso garoto fica de pé sobre o guardião, lembrando-o de que eles deveriam ter apenas conversado. Então ele pergunta como todos sobreviveram, se havia um problema com a dimensão. O guardião revela que tudo aconteceu devido a uma distorção dimensional e que seu senhor abriu a dimensão que conectava o ninho a este mundo. Sem que eles soubessem, a dimensão se distorceu e eles foram arremessados para fora da fronteira dimensional. Ele explica ainda que não sabe muito sobre isso, mas que seu senhor mencionou algo chamado Horizonte da Providência. O que ele sabe é que a distorção dimensional ocorre por causa do poder derivado do Horizonte da Providência, e outras dimensões começaram a se distorcer ao seu redor. E isso soa estranho para o nosso protagonista, pois nas regressões anteriores não houve tais explicações, e ele nunca tinha ouvido falar desses conceitos. Mas agora que ele pensa a respeito, esta regressão é visivelmente diferente das anteriores. Esta também é a primeira vez que os Guardiões do Dragão Verde aparecem procurando por ele. Ele então pergunta o que o Horizonte da Providência tem a ver com eles terem conseguido chegar até ali, e imaginando se esse conceito os ajudou, eles
respondem que a vontade, além desse conceito, os guiou em uma certa direção, e quando ele seguiu esse caminho com os outros guardiões, encontrou o lugar onde os filhotes estavam. Nosso garoto então faz o guardião olhar em seus olhos e usa sua habilidade, o olho da balança do equilíbrio, que lhe diz se o guardião está falando a verdade ou mentindo. Descobre-se que ele estava falando a verdade. Ele fica aliviado, pois já lidou com tudo que poderia representar uma ameaça ao mundo e também inspecionou as dimensões várias vezes, o que o deixa preocupado com o motivo de algo desconhecido estar aparecendo novamente. O guardião fala novamente sobre a vontade além do horizonte, o que soou muito insatisfeito, provavelmente porque ele tem um núcleo criado a partir do poder do dragão verde. De repente, nosso garoto abre a camisa e vê o grande relógio que identifica o fluxo distorcido do tempo e é conhecido como uma autoridade. Ele a pega nas mãos, pensando que sempre permaneceu imóvel, exceto quando ele regrediu, mas agora começou a interferir. Mas ele não pode fazer muito a respeito, a não ser esperar. O guardião se pergunta o que deve fazer agora, ao que nosso garoto responde que, como já está cuidando de todos os dragões, não tem realmente um trabalho para ele. Então, em vez disso, os deixa ir, contanto que não causem problemas. Quando começam a partir, um dos guardiões diz que não pode ir embora e leva um tapa do nosso garoto. Não importa o quanto nosso garoto tente fazê-lo ir embora, sua resposta não muda. Seus companheiros dizem ao nosso garoto que ele é um tolo que não consegue aceitar a liberdade, mesmo quando lhe é oferecida. Nosso garoto olha e percebe que essa pessoa é adequada para ser um guardião. Ele ergue sua espada e mata todos os outros guardiões, exceto aquele que se recusou a ir embora. O guardião se pergunta se nosso herói os estava testando, ao que nosso garoto responde que simplesmente o achou incomum. Por que ele iria querer tanto proteger os dragões verdes? O guardião responde que não perdeu sua lealdade aos dragões verdes. Quando nosso garoto tenta explicar que cuidará dos dragões verdes, o guardião se recusa a ouvir. Então, nosso garoto lhe oferece um cargo que ele pode aceitar por enquanto, já que não é forte o suficiente para ser o guardião deles. Em seguida, ele apresenta as garotas ao zelador que acabou de contratar. Enquanto lava a louça, o zelador também está se divertindo. Quando ele foi designado para essa função, ele ficou confuso, pois ser zelador não tem nada a ver com proteger dragões, o que dificulta seu entendimento. Disseram-lhe que Jit é forte o suficiente para proteger os dragões sozinho e que ele se esforçou para lhe dar um emprego de zelador. Então, se ele não trabalhar direito, ele se certificará de que encontrará seu fim. O zelador agora se pergunta como foi parar lavando pratos. Enquanto lava a louça, o Bomb aparece e pergunta se ele é o guardião de Ascalifa. Ele fica surpreso ao vê-la, pois ela não estava bem antes, mas ela garante que está ótima. Ela então diz que o avental fica bem nele e que está ansiosa para trabalhar com ele, o que o faz corar. Depois de ouvir suas palavras gentis, ele se sente motivado a cuidar dela, mesmo que tenha que varrer ou limpar os banheiros para que ela não precise fazer nenhum trabalho doméstico. Ele acaba quebrando um prato sem querer e descobre que era um prato caro. Enquanto isso, Gil está se arrumando com a ajuda de Gyal e o Bomb. Ambos acham as roupas dela muito fofas, e a garotinha aprova, pois não consegue parar de sorrir desde que as vestiu. O Bomb se vira para o zelador, curioso para saber qual roupa ele gostou nela. Enquanto limpa o chão, ele concorda que gosta de todos eles, pois combinam perfeitamente com Gyu. Jitai está sentado no sofá observando todos. Ele olha para Gyal com mais atenção e percebe que seus dedos estão machucados, e imediatamente percebe que ela ainda está tocando violão, o que a preocupa, e ela tenta esconder os dedos. Ela tenta explicar que só toca nas horas vagas. O Bomb tenta acalmá-lo e diz para ele não ser tão duro com ela. E Jitai explica que não teve a intenção de ser grosseiro. Ele muda de assunto e diz que não vê Yu Yurien há um tempo, imaginando se ela ainda está no quarto assistindo a dramas. O zelador explica que foi limpar o quarto dela, mas foi mandado embora. Ele fica um pouco preocupado porque ela não parecia muito bem. Pode ser que ela não tenha dormido nada. Então Jitai decide visitá-la. No quarto dela, quando ele a visita, Yu Yurien se pergunta por que ele veio verificar se ela está viva ou não. Ele olha para a TV e vê que ela está assistindo a um programa. Ela pergunta se ele já viu antes. Ele nega. Ela não lhe contou que o programa tem 7 temporadas. O enredo é péssimo e a precisão histórica também deixa a desejar. Ele simplesmente diz para ela parar de assistir e pede que ela saia porque precisa lhe contar algo. Depois que ela sai, ele diz que vão fazer uma faxina geral na casa hoje, deixando as 3 mulheres intrigadas com a decisão repentina. Ele explica que mesmo não sendo humanas, elas precisam viver como humanos enquanto estiverem na Terra, apontando especialmente para Yurien e Gael, já que são as mais desorganizadas. Ao ouvir isso, Gael grita com ele, perguntando por que ele entrou em seu quarto sem permissão, pois sua mãe lhe disse que dragões não podem entrar na toca de outro dragão sem autorização. Ele zomba dela, dizendo que sua mãe também deveria tê-la ensinado a arrumar o próprio quarto, e ela fica irritada. Ele então diz para elas não se preocuparem com a sala de estar e a cozinha, e que por enquanto devem limpar apenas seus próprios quartos. Yurien
Yurin fica irritada porque existe um zelador por um motivo, então por que ele deveria limpar? Enquanto diz isso, ela tira uma meleca do nariz. Gael fica enojada e Yurin cola a meleca nela e sai, dizendo que Gael deveria limpar o quarto dela se ela odeia coisas sujas assim. Antes de sair, ela diz ao zelador para limpar o quarto e que ela vai à academia e quando voltar vai inspecioná-lo. Yubon se levanta para comprar mantimentos para o jantar, já que limpou o quarto ontem. Jitai está preocupado pensando no jantar que Yubon vai preparar. Ela pergunta se ele quer algum prato específico, mas ele simplesmente deseja uma boa viagem ao supermercado. Enquanto isso, o zelador entra no quarto de Yurin e o encontra uma grande bagunça. Ele se pergunta como, mesmo sem nariz, consegue sentir um cheiro estranho, como o do mundo dos demônios, só que pior. Ele pega um maço de cigarros e percebe que esse é o motivo pelo qual ela não parecia muito bem mais cedo, e talvez ela esteja tentando treinar sua resistência a venenos através dos cigarros. Enquanto ele começa a recolher o lixo, Maxine aparece e lhe diz que as latas e o plástico precisam ser separados antes de serem descartados. Maxine se pergunta se o zelador sequer conhece o básico de limpeza, questionando se não existe o conceito de reciclagem em As Khalifa. Essa afirmação faz o zelador pensar que consegue sentir a energia do mundo demoníaco vinda dele, imaginando se aquele é um clone. Maxine o manda apressar o trabalho. De repente, Jitai aparece perguntando o que eles estão fazendo. Maxine se vira para ele, dizendo que o zelador não estava fazendo seu trabalho direito, então ele estava o orientando. O cara de casaco é Maxine, do mundo demoníaco, que está acostumado a humilhar aqueles sem poder quando se comportam mal. Jitai então diz aos dois para limparem tudo, porque seria um trabalho muito difícil para o zelador fazer sozinho. Enquanto isso, as garotas estão limpando seus quartos. Após terminarem, Maxine recebe um mapa de Moscou, na Rússia, e é instruído a ir para lá, pois uma organização demoníaca humana chamada Invisibilidade está pesquisando um tipo transcendente de humano demoníaco. Ele tem uma semana para concluir seu trabalho e então partir para a Rússia. Ao chegar, Maxine precisa encontrar o humano demoníaco transcendente de classe comandante chamado Protótipo 10º, e ele concorda com a missão. Nesse momento, o Bomb retorna para casa com muitas compras, pois precisa alimentar muita gente e cozinhar ainda mais comida. Quando Maxine começa a sair, já que o Bomb voltou, Jitai o impede, dizendo que precisa trocar de roupa com ele. Pouco depois, a comida está pronta e as garotas estão saboreando. Gale gostaria que o zelador comesse com elas, mas Urian diz que ele nem tem boca para comer. Enquanto isso, Jitai está apavorado com a visão da comida que lhe foi servida. Maxime está cercado por vários homens mortos no chão, brutalmente espancados. Um homem, imobilizado contra a parede pelas mãos, grita com ele, insultando-o e chamando-o de humano desprezível. Ele grita que estaria implorando de joelhos se soubesse quem está atrás dele, apoiando-o. Maxine corta seus braços. Ele o conhece bem e menciona um professor da escola do Dragão Azul, Wu Yuan, ou melhor, um humano demoníaco afiliado à invisibilidade. Ele pergunta se o homem está tramando algo e, em caso afirmativo, qual é o seu plano. Também o avisa que suas mentiras não funcionarão com ele, então precisa falar a verdade imediatamente. Enquanto usa sua habilidade chamada Olho da Balança, o homem começa a falar, dizendo que não sabe muitos detalhes, mas que em 3 meses, se tiver sucesso, também poderá ser escolhido. Maxine não entende e se pergunta se ele está falando sobre os assentos. Os assentos são como chamam os 4 humanos demoníacos escolhidos da organização Invisibilidade. Normalmente, os humanos demoníacos trabalham em estruturas descentralizadas, mas aqueles que ascendem aos assentos podem ter suas próprias legiões. Eles acabam adquirindo um poder equivalente ao do nível de desastre, que é a classificação mais alta entre os humanos demoníacos. Maxine acha estranho, já que o Yuan nunca quis estar nos assentos em nenhuma das versões anteriores, e ele não deveria ter força para planejar nada durante esse período. Ele então avista um grande relógio, que lê a malícia enviada de além do horizonte da providência, e busca por um ser que se desviou da linha do tempo do mundo, e seu alvo é o humano demoníaco Wu Yuan. Como alguém de fora da linha do tempo do mundo, que nutre descontentamento com a regressão, interferiu. Wu Yuan existe com os melhores elementos das versões passadas, e se desviou do fluxo de regressões repetidas. Ele percebe que isso pode interferir remotamente em tudo relacionado a ele, porque antes era para os guardiões. E agora é Wu Yuan. O homem com os braços decepados diz que se ele o poupar, poderá obter mais informações, pois tem uma mãe doente esperando em casa. Ele implora para que não o traia, mas antes que termine a frase, Maxine o decapita. Maxine aponta para os olhos dele, dizendo que as mentiras não teriam funcionado de qualquer forma. O cara teria morrido mesmo se estivesse falando a verdade. Então ele estala os dedos e causa destruição por todo o lugar. De volta ao nosso protagonista, ele está caminhando do lado de fora, pensando que, se o plano permitiu
permitiu que o Yuan chegasse aos assentos deve ter sido em uma escala gigantesca. Isso o leva a pensar que pode estar relacionado ao covil. Ele se lembra do que o Yuan disse a Yoran sobre o evento de fim de ano. Ele percebe que deve ter algo a ver com o seu plano. Sua atenção então se volta para uma mulher que para perto de Gyu, dizendo que o bebê é fofo e que nunca viu um bebê tão fofo antes. As duas mulheres estão encantadas com a menininha. Nosso protagonista intervém e pergunta diretamente se as mulheres têm algo a ver com a criança, e ambas ficam assustadas. Ele então se senta com Yubon, que se pergunta por que não o viu o dia todo e pergunta onde ele esteve. Ele diz que tinha alguns assuntos para resolver e pergunta o que ela estava fazendo ali com o bebê. Ela admite que não conseguiu passar muito tempo com a filha, pois estivera doente, e com o início das aulas, imaginou que também não teria muito tempo para vê-la no futuro. Após um momento de silêncio, Yubon pensa que sentados em um parque como aquele, eles parecem uma família, o que o surpreende. Ela continua, dizendo que parece que a menina é sua filha e ela é a mãe, o que os torna um casal, mas ambos permanecem em silêncio. Ela começa a rir baixinho e garante que estava apenas brincando e que ele não precisa levar a sério. Ele desconversa, dizendo que se ela vai agir de forma estranha, eles deveriam simplesmente ir para casa. Então, eles voltam para casa, com o bebê nos braços dele. As aulas começaram e as meninas estão animadas para assistir a algumas aulas juntas. E o Bon vai cursar estudos de super-humanos, literatura, estudos de magia e sociologia. Então ela se pergunta por que Gael sempre tem uma torrada na boca, mesmo já tendo tomado café da manhã em casa. Gael revela que sua mãe lhe disse que se ela esbarrasse em alguém com uma torrada na boca, essa pessoa estaria destinada a ser sua parceira, e é assim que ela a encontraria um dia. De repente, ela esbarra em Yoran, que começa a provocá-la, dizendo que agora ela será sua parceira predestinada, o que a faz chorar, pois ela claramente não é gay. Yoran flerta com ela, dizendo que viu uma série americana em que as garotas fazem todo tipo de coisa umas com as outras enquanto ela rouba a torrada. Então Yoran pergunta onde está Jitai, já que ele prometeu comparecer à observação da aula, e o Bon esclarece que ele só vai à secretaria acadêmica para verificar alguns assuntos. E imediatamente Yoran diz que ele geralmente não está em casa, o que a faz pensar que ele pode estar saindo com alguma garota ou algo assim, sugando a alma de Yubon. Então eles veem algumas pessoas que parecem repórteres, talvez ali para capturar alguma caloura notável. Quando os repórteres veem as garotas entrando, imediatamente se viram para elas, pensando que são as estudantes que espancaram Sofia, especificamente a ruiva vilã. As luzes e os repórteres a cercam rapidamente, e ela fica sobrecarregada. No instante seguinte, ela grita alto para que eles se calem. Então, ela decide enfrentá-los um por um, já que as respostas que deu da última vez não foram suficientes. De volta para casa, Jitai ordena ao zelador que cuide da criança, pois as crianças estão na escola, e ele também não estará em casa. Depois que ele sai, o zelador pensa que não esperava receber uma tarefa mais difícil do que limpar, já que nunca cuidou de uma criança antes. Ele então conversa com Gyu, pedindo que ela pare de esperar e descanse em algum lugar onde se sinta confortável, pois as moças e o dono da casa só retornarão à noite. Depois de ouvi-lo, ela volta a brincar, o que o deixa muito sem jeito. Ele decide voltar a limpar, mas de repente vê um livro ilustrado e pergunta à bebê se ela gostaria de lê-lo com ele. Os dois sentam no tapete enquanto leem o livro. Ele se sente aliviado por a bebê se interessar por livros e começa a ler para ela. O título do livro é Meu Pai é uma Fada. A história começa em uma floresta profunda, o que o faz pensar que, se for uma floresta antiga, de tempos remotos, seria a floresta primordial, antes da Era dos Demônios. Voltando à história, ela descreve onde Dulcen e seu pai moravam. Ele começa a pensar que talvez a mãe tenha morrido, mas ainda considera que a menina tem sorte, porque ter um dos pais vivo naquela época já era um milagre. Antes de a menina dormir, seu pai costumava lhe contar histórias de tempos antigos. O zelador pensa que talvez sejam histórias sobre a Grande Guerra, o que o faz pensar que o personagem principal provavelmente é um fanático por guerras. Enquanto isso, a bebê está confusa. Voltando à história, certa manhã, Dulcen acordou e percebeu que seu pai não estava em casa, o que a fez pensar que talvez ele tivesse ido procurar uma nova mãe, pois naquela época era comum os homens tomarem mulheres como concubinas. Ele tem certeza de que Dulcen deve estar feliz por ter uma nova mãe. De repente, ele olha para a expressão do bebê, que parece visivelmente chateada, o que o faz se perguntar se ela não gosta da história. Ela aponta para um canto e diz para ele ir sentar ali, enquanto ela lê o livro ilustrado sozinha. De volta à escola, Yubon não consegue parar de pensar em Jutae com uma namorada. Então, uma garota chamada Gong Joo-hee sai de um carro luxuoso. Ela é a sucessora de um dos 3 principais clãs de esgrima da Coreia, o clã Gong, mas se preocupa mais com a aparência do que com a esgrima. Ela odeia treinar porque o suor estraga sua maquiagem. Seu olhar se fixa nos repórteres e ela se pergunta se eles estavam esperando por ela. Ela ordena que seu secretário, Kim, cuide dos repórteres, pois não gosta da atenção que recebe deles. Respeitosamente, ele lhe diz que os repórteres não estão ali por causa dela. E imediatamente, ela começa a se perguntar por quem eles estão ali e percebe que estão ali por causa de Yoran. Ela não consegue deixar de admirar sua beleza. Enquanto isso, Yoran está sentada no colo de um garoto que se ofereceu
escolheu como cadeira para ela. E não só isso, ele está realmente feliz em ser uma cadeira. Depois disso, um repórter pergunta se devem começar a entrevista, e ela diz que sim. Se não seguirem suas regras, ela interromperá a entrevista e entrará. A regra é uma pergunta por pessoa. Ela então aponta para um rapaz de boné para que ele faça sua primeira pergunta. Enquanto ele começa a se apresentar e a falar sobre o canal de onde trabalha, ela acha que está se estendendo demais e passa para a próxima pergunta. Então perguntam a ela, já que ela se tornou uma figura importante no mundo dos super-humanos e muitas pessoas a procuram, como ela se sente em relação a isso? Ela responde que é péssimo. Então o outro repórter lhe diz que um café foi criado recentemente em sua homenagem e pergunta se ela gostaria de dizer algumas palavras aos seus fãs, o que a faz lembrar do rapaz embaixo dela, então ela passa para a próxima pergunta. Em seguida, um repórter chamado Gang Ho, do Gasan Daily, pergunta sobre o significado do que ela gritou na sala de entrevistas da escola Dragão Azul. Ela admite que todos já sabem o que significa e passa para a próxima pergunta. Mas ele insiste, perguntando por que ela usou aquela palavra específica e se ela tinha outra intenção. Ela fica furiosa e diz a ele, com raiva, para parar de se apegar às suas palavras, ao que o repórter retruca que é isso que repórteres fazem e que ela parece inexperiente. O repórter consegue provocá-la e Gael tenta arrastá-la para dentro. O repórter percebe que se a provocar mais, conseguirá algo em troca, então diz que terá que escrever um artigo baseado no que viu, algo como Yoram exige relacionamento da repórter. Claro, isso a provoca e ela fecha o punho, gritando que vai garantir que ele encontre seu fim antes que publique algo assim. Mas antes que o punho possa atingir o alvo, Jida entra e a impede. Ele pergunta calmamente se ela causou problemas, e ela grita furiosamente que não foi ela, foi o repórter. Então ele a pega e a arrasta para dentro da escola enquanto ela grita para que ele a solte. Ele então olha furiosamente para os repórteres e diz para eles não publicarem nenhum artigo, o que é suficiente para intimidá-los. Ele então aconselha as garotas a não se atrasarem no primeiro dia de aula. Toda a cena é observada por Ju-hee, e sua secretária quer descobrir de qual clã aquela garota é, mas Ju-hee não consegue parar de olhar para os chifres de Gael. Bem, algo tipicamente americano está prestes a começar aqui. Mais tarde na aula, o professor de esgrima, professor Kai, se apresenta. Em seguida, ele fala sobre a lição do dia, que trata da história da esgrima e da mentalidade daqueles que empunham uma espada. Yoram parece visivelmente irritada, mas esse comportamento ainda é inesperado vindo dela, já que Jidai pensou que ela se entediaria instantaneamente e fugiria. Ela então se vangloria de ter aguentado dramas tediosos até o fim, então isso não é grande coisa. O verdadeiro motivo por trás de seu esforço é quebrar o pedaço da armadura encapuzada. Ela tem certeza de que ela mesma dará um fim a ele. Então ela se vira para Jidai, perguntando por que ele está fazendo a aula com ela, ao que ele responde, em tom de deboche, que ela sabe muito bem o motivo. Ela garante que não causou nenhum problema e que tem se comportado normalmente. Ele a lembra de que ela literalmente tentou agredir um repórter mais cedo naquele dia, e imediatamente ela se defende, dizendo que o repórter a provocava constantemente e que se estivesse no lugar dela também não teria se contido. Enquanto fala, ela tenta se apoiar nele e ele manda que ela se afaste. Então sedutor, ela diz que os homens enlouquecem depois desse tipo de contato físico, o que o deixa constrangido. Ele não responde e ela fica entediada. Ele pensa que ela talvez esteja achando os estudos entediantes, mas ela esclarece que não está falando de estudos. Ela reclama que um sequestrador deveria ser pelo menos um pouco interessante. Quando o viu pela primeira vez, esperava dias repletos de dopamina, mas não se inscreveu para uma encenação familiar. Segundo ele, muita coisa aconteceu no caminho para a escola, o que já é estimulante o suficiente. Ela grita furiosamente que se referia a lutas, assassinatos e todo tipo de coisa do gênero. Não há um repórter a assediando. De repente, o professor Kai aparece atrás dela, dizendo que ela parece um pouco energética demais hoje, e que a solução para momentos como esse é ficar com sua acompanhante depois da aula. Ao chegar em casa, ela está esfregando algumas espadas, e depois de um tempo, bate uma no chão. Ela questiona porque o zelador de casa não pode limpá-la, já que ele gosta de limpar, mas o zelador está cuidando do bebê. A ruiva vilã então pergunta se ele alguma vez estudou quando era jovem, ao que ele admite que não teve tempo suficiente para estudar direito. Ela o considera um fracassado e diz que parece apenas uma desculpa, mas ele garante que estava no meio de uma guerra e estava ocupado tentando sobreviver. Ela fica atônita e se pergunta se ele está brincando com ela. Isso a deixa pensando se há alguma diversão na vida dele, e ele admite abertamente que sua vida não é divertida. Ela diz a ele que se fosse tão forte quanto ele, não estaria vivendo uma vida tão tediosa. Então ela questiona se ele perdeu a emoção depois de ficar forte demais. Ele responde calmamente que a vida continua e que eles têm que vivê-la, o que ela acha extremamente provocativo, e ele a incentiva a continuar esfregando. Mais tarde à noite, as garotas estão sentadas na sala de estar com o bebê e Yoram está resolvendo um cubo mágico enquanto o zelador limpa atrás dela. Ela se irrita e joga o cubo na cara dele. E o Bomb percebe que Eu está de mau humor, provavelmente por causa dos repórteres que viu mais cedo naquele
naquele dia. Yoram admite que é em parte por isso e em parte pela falta de dopamina. E eu chama Bombi pelo nome, fazendo Bombi pensar que talvez precise ser internada em um hospital. E isso deixa eu irritada, mas ela se acalma e pergunta a Bombi para que ela vive. Ao ouvir a pergunta, Bombi se vira para o bebê, pensando que eu finalmente está entrando na puberdade. O que eu ouve e começa a gritar. Então eu explica que fez a mesma pergunta para Jitai mais cedo e a resposta dele foi tão entediante quanto sua aparência. E eu acredito que os humanos vivem para se divertir, e se não há diversão, então não há motivo para viver. Ela então aponta para Gaio, que parece que vai morrer de tanta animação sempre que vê comida. E o bebê está simplesmente feliz brincando com o ursinho de pelúcia. Isso faz Bombi pensar que talvez Jitai goste de alguma coisa, mas simplesmente não contou para eles. E eu acho que Bombi e Jitai são parecidos, porque ambos são indecifráveis e muito entediantes. Mas Bombi diz que sabe de uma coisa: Jitai é muito tímido, e eu não consigo acreditar nisso, já que ele parece um psicopata sem emoções. Algo que Bombi também pensava, até que o viu no parque outro dia e sorriu ao se lembrar de sua pequena reação. Aquele sorriso assusta Yeo e ela pula em cima de Bombi, pensando que as duas estão fazendo algo suspeito pelas costas, enquanto faz cócegas nela. De repente, Gael entra, dando a notícia de que uma enorme comunidade no lar está falando sobre Yeo e que ela até tem um fancaf agora. Quando vê Yeo em cima de Bombi, com a mão por baixo da camisa dele, Gael fica tímida e sai correndo, dizendo para elas continuarem o que estavam fazendo. Isso deixa a ruiva furiosa, porque ela definitivamente não estava fazendo nada homossexual. No dia seguinte, enquanto Jitai está se trocando, Bombi entra acidentalmente no quarto sem bater e o vê sem camisa. Ela fica envergonhada, mas ele calmamente pergunta o que ela precisa. Então ela timidamente entra no quarto e pergunta se ele poderia acompanhá-la hoje. Enquanto ele aperta a gravata, ele se pergunta por que ela quer ser acompanhada do nada. Ela explica que ele sempre sai com Yeo e Gaio e que ele nunca saiu com ela. Ele sabe que não pode deixar as duas mulheres problemáticas sozinhas, mas suspira. Enquanto isso, Gaio está com a boca cheia de comida e tenta perguntar a Yeo por que ela não está indo para a escola. Bombi conta para as duas que vai convidar Jitai para sair, o que a ruiva malvada interpreta como convite para ser sua acompanhante. Em seu quarto, ele pensa que nunca saiu com Bombi, o que a faz pensar que ele tem favoritos. Ele explica que não é o caso. Gaio diz que o favoritismo dele é ruim, mas ela entende porque sua mãe costumava conhecer centenas de homens humanos de uma vez, mas sempre tinha 2 ou 3 de quem gostava mais. E eu acho que sua mãe era bem ousada por isso. Bombi está chateada por tê-la sequestrado primeiro, mas ele não lhe dá atenção nenhuma. E é exatamente como quando você pesca um peixe, eles param de se importar com ele. Então ela é a única que foi abandonada. Depois ela chora nos braços de Gaio, chamando Jitai de malvado. E eu garante a ele que eles não causarão problemas e que ele pode andar por aí com Bombi, pois não pode ficar monitorando-os para sempre. Na escola, todos estão falando sobre Bombi, a irmã mais velha de Yeo, e todos acham que ela é muito bonita e que tirou nota máxima na entrevista de admissão. Eles ouviram dizer que ela é da família Yeo, que não é muito conhecida, o que a torna suspeita. Nosso garoto ouve toda essa fofoca enquanto está sentado logo atrás dessas pessoas. A aula de etiqueta social termina e o tempo restante será gasto praticando para a dança social. Os alunos acham que ter aula de dança é muito constrangedor. A professora explica que, quando se tornarem super-humanos, eles eventualmente terão que participar de eventos formais, então precisam praticar aqui para não se envergonharem quando tiverem que se apresentar em algum lugar de verdade. Então a professora pede que todos formem duplas. Acontece que Bombi fica sem par e todos pensaram que os meninos fariam fila para ela. Um dos rapazes admite que ela transmite uma vibe muito estranha, o que a torna difícil de abordar, e diz à sua parceira para não se envolver com ela. A professora percebe que Bombi está sem par e se oferece para dançar com ela, mas Bombi pergunta se pode dançar com sua acompanhante. A professora concorda e corre para chamar de Tai. Ele admite que não sabe dançar, ao que ela começa a chantageá-lo emocionalmente, dizendo que ele não pode deixá-la sozinha, então ele não tem escolha, e se levanta com ela. A professora começa a dar aula. Enquanto isso, nosso garoto fica constrangido em tocá-la. Ela o acalma e pega sua mão, dizendo que dar as mãos não os conectará emocionalmente. Ela também o incentiva a não relaxar, ou isso afetará suas notas. Então eles começam a dançar. Ele está visivelmente nervoso, e até Bombi percebe que suas mãos estão muito suadas. Quando ela olha para cima, ele também está suando por todo o corpo, o que a deixa instantaneamente tímida. De repente, ela tropeça, mas antes que possa cair, ele a segura, e eles acabam tendo um contato visual profundo. Ela fica tão tímida que seu nariz começa a sangrar. Mais tarde, ele lhe oferece uma bebida fresca e pergunta se ela deveria ir ao hospital, já que um pedaço de papel higiênico está preso em seu nariz. Ela admite, orgulhosa, que dragões não precisam ir ao hospital e que agora se sente bem. Ele não consegue parar de se perguntar por que o nariz dela sangrou, já que ele nem a bateu. Ela vira o rosto envergonhada, gaguejando que não saberia dizer. Então ela lhe diz que ele dança melhor do que ela esperava, o que a faz se perguntar se ele aprendeu a dançar em algum lugar. Ele se lembra de uma cena
cena em que dançava com uma garota que o ensinou a dançar. Jitai desvia o olhar e mente, dizendo que nunca aprendeu a dançar. Bom se levanta da cadeira e pergunta se ele tem algo para fazer depois da aula, e ele diz que não. Então ela o convida para fazer algo divertido com ela, com entusiasmo nos olhos. Enquanto isso, na organização demoníaca humana Invisibilidade, em Moscou, Rússia, os alarmes começam a soar no centro de pesquisa. Um monstro demoníaco humano é visto correndo. Ela tenta escapar e contatar o quartel-general, mas, por mais rápido que corra, é imediatamente capturada por Maxim. Ela gagueja, perguntando o que ele quer dela, e ele simplesmente admite que seu senhor está procurando por algo. Em seguida, pergunta: onde está a humana demoníaca transcendente de classe comandante tipo 10º? Ela grita que prefere morrer a contar a ele. Com muita calma, Maxim diz que já matou muitos de sua espécie e que aprendeu que quando estão prestes a morrer, sua verdadeira natureza começa a se revelar. Quando a dor se torna insuportável, seu comportamento humano emerge e eles começam a agir como marionetes sem controle, fazendo tudo o que o outro manda. Dito isso, ele a imobiliza com um golpe de estrangulamento, usando seus poderes no ar. Maxim comunica a Jitai que o tipo 10º já foi usado para demonstração e enviado ao quartel-general da invisibilidade, e desta vez o indivíduo é do sexo feminino, ao contrário das regressões anteriores, que eram do sexo masculino. Jitai se pergunta se a pesquisadora-chefe com quem lidou se chamava Vera, e Maxim concorda. Depois disso, Jitai ordena que ele se disfarce como essa mulher, se infiltre na sede da invisibilidade e descubra quem é X. Basicamente, o protótipo humano demoníaco transcendente de classe comandante, X, é um humano demoníaco com a habilidade de unir inúmeras mentes humanas demoníacas em uma só. Assim, quanto mais tempo vive, mais mentes pode reunir, tornando-o um ser realmente perigoso. Essa é a razão pela qual Jitai sempre priorizou matar o protótipo X em todas as regressões. Mas, nesta regressão específica, as coisas eram diferentes das anteriores, o que torna essa tarefa muito difícil. O grande relógio lê a malícia enviada de além do horizonte da providência e busca o ser que se desviou da linha do tempo do mundo. Portanto, o fato de a identidade de X ter mudado deve ser outro ato da malícia da qual o guardião falou. Jitai cerra o punho com a intenção de matar qualquer coisa que perturbe sua vida diária. Ele se distrai quando Bon o chama por trás da cortina. Ela mostra a ele o biquíni que está usando e ele se pergunta o que ela tem em mente. Ela explica que quer comprar um biquíni bonito para o verão. Como ele não consegue ver direito daqui de fora, ela o convida para entrar e dar uma olhada. Ele suspira, dizendo que pensou que isso seria divertido, mas parece um passeio tedioso. Ela fica nervosa porque estava se divertindo e se pergunta se ele está tendo pensamentos estranhos sobre ela. Ele a repreende, dizendo para ela não estragar seu humor. Enquanto voltam, ela se pergunta se ele queria vê-la antes, mas ele nega, o que a faz pensar como ele poderia não querer vê-la. Ela tenta provocá-lo, dizendo que deveria ter comprado o biquíni, mas ele não cai na conversa fiada. Então, ela admite o verdadeiro motivo de sua visita, os presentes das crianças. Ele não entende o que ela quer dizer, então ela explica que o ursinho de pelúcia do bebê está completamente rasgado. Então, ela quer comprar um novo para ela e também presentes para os outros. Jitai se pergunta o que quer comprar para os outros, e então sugere que, como Gael sempre gosta de comprar roupas, ela comprará uma carteira para ela, para que não se sinta mal quando sair com as amigas. Para Yeo, ela quer comprar algo que mencionou ontem, o que é um pouco estranho, então se desculpa, dizendo que comprará os presentes de Gael e Yeo para que ele possa escolher o de Jieo. Ele sai, e ela se pergunta se ele se sairá bem fazendo compras sozinho. Ele vai até a loja de brinquedos e escolhe um urso. A caixa olha para ele e o julga duramente. Ela presume que ele tenha entre 25 e 35 anos e o acha atraente. Ela não vê nenhuma mulher com ele e ele parece não entender nada de brinquedos para bebês. A caixa é esperta e pensa que pessoas como ele gastam com muita facilidade. Ela se aproxima e pergunta se ele está escolhendo um presente para um bebê e qual a idade da criança. Ele responde que o bebê tem por volta de 4 anos e que não é sua filha, mas sim uma menina. A caixa presume que ele seja o tio, o que é raro, pois tios geralmente não escolhem presentes sozinhos. Então, ela o deixa inseguro, dizendo que ele não tem muita noção de como gastar dinheiro com uma criança. Ela o orienta, dizendo que para uma criança de 4 anos, ele deveria comprar um kit médico de brinquedo em vez de bonecas e ursinhos de pelúcia, e que esses brinquedos podem criar um vínculo com a criança. Ela também oferece um desconto em todos os outros kits da loja, caso ele compre o kit médico, então ele decide dar uma olhada. Em seguida, ela o convence a comprar vários brinquedos para ela e garante que ele não vai se arrepender. Ele pega o cartão e, ao vê-lo, ela percebe que ele pertence a uma família VIP, pois é um cartão preto exclusivo para eles. Ela percebe que deu sorte. Ao observá-lo com mais atenção, ela também o acha charmoso e se pergunta se deveria tentar seduzi-lo, mesmo ele sendo casado. Então, ela pergunta se ele tem namorada. De repente, Bon aparece segurando o braço dele e a caixa se pergunta se aquela é a namorada. Ela imediatamente nota o uniforme e percebe que ela é uma estudante, presumindo que seja irmã de
Jitai. Então, Bon começa a desfazer todos os golpes que a caixa estava tentando aplicar no desavisado senhor. Ela diz que Gyu não gosta de brinquedos e, com firmeza, tira o ursinho de pelúcia que o rapaz havia escolhido inicialmente. Ela se vira para a caixa, perguntando se conseguirá um desconto VIP. Quando retornam à noite, as meninas e o bebê ficam surpresos ao verem seus presentes. Ao olhar para a carteira, Gyu exclama, empolgada por Bon e Jitai, "Eu te amo." Ela se pergunta o que Yeo ganhou, e Yeo, com um sorriso malicioso, admite que ganhou um brinquedo adulto. Ela começa a se aproximar de Gyu, dizendo que quer experimentar o brinquedo nela. Enquanto isso, o bebê se aproxima do nosso garoto para demonstrar sua gratidão pelo brinquedo. Então, Bon mostra o presente que comprou para Jitai. Ele abre a caixa e descobre que é uma gravata. Ela comprou essa gravata para ele porque ele sempre usa a mesma. Além disso, ela planeja comprar um terno para ele quando estiver ganhando seu próprio dinheiro. Ele se vira para ela e diz que ela deveria ter comprado algo para si mesma também, ao que ela responde que comprou algo, mas que mostrará a ele mais tarde. Algumas semanas depois, Jitai se vira para o zelador e pede que ele cuide do bebê, pois ficará fora por 3 dias. O zelador se pergunta se ele está indo longe demais. Jitai concorda e admite que Yeo irá com ele. Na escola, a simulação de batalha humana antidemônio finalmente começou. Será um combate de sobrevivência de 2 noites e 3 dias entre os alunos dentro de uma masmorra virtual. Os alunos estarão em grupos de 3, enquanto seus acompanhantes darão ordens a eles. Isso se chama Operação, um termo tirado dos grupos de super-humanos especializados em ataques a monstros, onde existia uma função chamada Operador. Aqui, o acompanhante desempenhará essa função de Operador, e Yeo está animada e começa a zombar dos outros alunos que nunca viram um combate de verdade. Jitai diz para ela não agir tão relaxada, porque este não é um ataque solo. Eles têm uma equipe de 3 que precisa concluir a simulação. Ela suspira, dizendo que só pode ser colocada em dupla com alguém de quem gosta. 2 alunos se aproximam, pedindo para formar uma equipe com eles, e ela, irritada, manda-os embora. Mas Jitai pergunta seus nomes. O rapaz se apresenta como Hisaki Sojiro, e a moça como Kim Ji-in. Por respeito, eles se curvam, garantindo que farão o possível para não atrapalhá-los. Mais uma vez, Yeo grita para eles irem embora, mas Jitai a ignora e forma um grupo com eles. Ela fica brava com Jitai, mas ele não se deixa levar pela sua atitude e diz para ela formar sua própria equipe se for capaz o suficiente. Bem, isso a humilha. De repente, Sojiro leva um tapa de um cara que, furioso, o lembra de que o havia avisado para ficar longe dele. Sojiro se desculpa sem motivo algum, e o valentão, chamado Johnny, se vira para Ji-in, insistindo para que ela também se desculpe. Seus colegas de equipe o avisam para não agir de forma tão rebelde, já que outros acompanhantes estão observando. Johnny zomba deles, dizendo que ninguém se importa com órfãos. Ele então começa a importunar Ji-in, puxando-a pelos cabelos. Ela grita para ele não tocá-la, o que o irrita, já que ela está respondendo. E Yeo entra na conversa, perguntando ao valentão o que é um órfão. No momento em que ele olha para ela, sabe que está encrencado, porque ela é notoriamente conhecida como uma lunática. Até os anciãos lhe disseram para ficar longe dela. Nervoso, ele tenta mudar de assunto, explicando que um órfão é alguém sem acompanhante. Johnny os insulta novamente, chamando-os de ninguém insignificante. Depois de ouvir isso, Yeo pensa que está presa com perdedores. Então Johnny a agarra, questionando por que ela está se juntando a eles, já que alguém tão forte quanto ela deveria estar em outra equipe. Ele oferece a ela uma vaga em sua equipe e diz que abrirá espaço para ela. Bem, Johnny só está interessado no lucro. A personalidade dela parece semelhante à dele, então ele acha que pode lidar com ela. Mas o que Johnny não viu chegar acontece. Yeo fecha o punho e o esmaga no rosto, perguntando-se de onde ele tirou a coragem de passar o braço em volta dela. Ela quebra seus dentes e o insulta, chamando-o de escroto de baixo nível que não deveria se considerar igual a ela. Ele foge rapidamente da cena antes que perca mais dentes. Enquanto isso, Jitai e os outros 2 ficam atônitos. Mais tarde, o professor de combate humano demoníaco, Kwon Gi-tai, começa a explicar as regras. Eles serão divididos em 50 equipes, cada uma começando em um local diferente. Cada atividade, incluindo morte e dano, será convertida em pontos, e os pontos serão transmitidos e classificados em tempo real. Se um jogador morrer uma vez, ele ressurgirá em outro local após 3 horas. Então ele revela o nome da masmorra virtual, Ninho de Formigas. Depois disso, ele deseja boa sorte aos alunos, e eles começam a entrar na masmorra virtual. No momento em que nossa vilã ruiva entra, ela já está motivada para a batalha. Ji-in se pergunta onde estão as outras equipes. Depois de ver a energia de Yeo, Ji-in admite que elas não têm a mesma resistência. Então, se ela correr sozinha, pode ser emboscada por trás. Yeo zomba delas por serem fracas, mas Ji-in afirma firmemente que elas precisam de um plano antes de se moverem. Novamente, Yeo tenta assumir a liderança, dizendo que elas só devem protegê-la e segui-la. Ji-in retruca que esta é uma batalha em equipe, então ela precisa mostrar trabalho em equipe. Nossa garota fica surpresa, e o momento rapidamente se torna tenso
tenso, Soju-Ro intervém, acalmando-as. Então Ji-Tai entra na conversa, perguntando se elas têm uma equipe-alvo que irão derrotar. Jin sabe que não será fácil, porque cada equipe tem um operador, então elas não vão expor seus pontos cegos. E eu tento interferir, chamando Jin de negativa e ordenando que todos matem quem encontrarem. Enquanto isso, o nariz de Johnny ainda dói, mas é o que acontece quando ele banca o durão na frente de eu. Ele admite que só queria se dar bem com ela, mas não esperava que ela fosse tão louca. Seus companheiros de equipe se perguntam se ele realmente planejava substituí-los, mas Johnny insiste que só queria ver a reação dela. Então ele fica furioso ao pensar na garota e em como lidará com ela quando a vir novamente. Falando no diabo, ela aparece e eu pula por trás e o ataca novamente, esmagando seu rosto e o arremessando contra uma rocha. O acompanhante deles começa a suar, se perguntando quando ela chegou. Ele ordena que sua equipe se prepare para a batalha, mas eu debocha e diz que eles estão entendendo mal a palavra batalha, porque esta será uma caçada unilateral, chamando-os de cachorrinhos.